Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa podcast Vá da Ilha, né? E hoje eu estou aqui com a grata satisfação, né? A gente veio agora do campeonato, demos até uma meia paralisada aí, por conta do Campeonato Brasileiro, a expectativa de estar recebendo os feras aqui e contar as novidades, né? Que a gente viu muita coisa bacana lá para o estado, né? Eu estou trazendo aqui pessoas maravilhosas aí para poder estar compartilhando dessa mesa, da conversa, né? E do processo todo de remada, de treinamento forte voltado para a competição, né? E contar um pouco da história deles, né? Então, antes de apresentar eles, né, eu gostaria muito de pedir a vocês para se inscreverem no canal, não deixarem de fazer isso, gente. O canal precisa disso para sobreviver, como todo mundo sabe, né? A curtida, né? A inscrição de vocês vão fazer que mais pessoas se inscrevam, que o canal passe a ser visualizado, né? Então passa a ser positivo também para que ele permaneça no ar, né? E para que a gente consiga trazer cada vez pessoas referências a nível nacional para dentro do programa. Curtir e compartilhar, tem que compartilhar, pô. Curtir e compartilhar. Tem que compartilhar nos grupos aí. O sininho já vem de notificação. É. Todas as novidades. Rapaz, e o cara quando é o mídia, né? É, O cara tem que entende. compartilhar, cara. Pô, a gente precisa, né? Tá rolando grana? Também vai, ó. Aí, Marlon, fala também. Patrocínio desse, né? Já vou apresentando a turma aqui, né, gente? Aproveitar, né, que meu amigo Lélio já fez uma propaganda aqui gratuita para mim, né? Lélio Lacerda, cara, que é referência na canoa aí, né? Um dos caras que eu mais admiro dentro da canoa hoje, né? Foi ele que me deu a primeira aula de V1 até. Não vou esquecer disso nunca. Na verdade, foi a aula de beira, né? De tirar a área da canoa, né? Mas que foi muito especial, né? O Lélio aí que é responsável aí pela para dividir o comando até das aulas lá junto com o Robert no Marina, né? E uma grata satisfação, irmão, de ter aqui, né? Tô com meu amigo de longas datas, cara, Eduardo Bombril, Tamo junto. cara. Aí, tá vendo? Você encontrou depois de um tempo, você já quer me deixar famoso, hein? Pois é, cara, mas você já é famoso, cara. Então não é difícil. Aí o cara ainda vem vestido com a camisa dessa, como é que Tem que fazer. Carlão falou que vai, você não vai dar uma moral. do lá, É. você vai ter que fazer um deno mais pesado. Não, né? Não, é mensalidade. Show de bola, Carlão, gente boa, um abraço pra você, meu irmão. Cara, e aqui com esse fera, Marlon, né, um cara que eu admiro também muito, é um cara que tá todo dia na água, né, eu vou, cara, assim, eu tô remando ultimamente muito, né, até mesmo que eu tô numa idade, eu tenho pouco tempo, né, eu acho de remo, tô brincando, né, mas o Marlon eu vejo assim todo dia, naquele condicionamento, né, forte, né, Cara, mais disciplinado que eu conheço. cara, muito disciplinado, isso é um exemplo para todos nós, né? E eu fico muito feliz, cara, de estar compartilhando com você também, irmão, essa mesa aqui hoje. Tô, precisando a sua presença. Né? E vamos falar um pouco de história. O Marlon, ele é professor de educação física, né, Marlon? Isso, precisa de educação física. Né? Ele tem um projeto muito interessante que ele trabalha com pessoas da terceira idade. Isso aí, dou aula, treinamento de força aí pra galera, grupo especial, né? E 60 a mais, né? Também, cara, tem como fazer o desconto lá pro Cash, Pô, mas tô vendo o Porsche, o cara tá malhando aí. né? Mas eu vou começar assim, pedindo para vocês se apresentarem um pouco, né? Falar um pouco da história de vocês, de como começou. E vou abrir até, né, por uma questão de respeito, né? E pela idade, meu amigo Bombril, Vamos lá. né, que é meu amigo da mesma faixa etária de idade minha, né? E vai falar um pouquinho da sua história, do seu começo, Bombril. Como é que foi que começou tudo isso? Eu tenho 58 anos, vou fazer agora em março. É, 58. é só que eu, tá, gente? Um pouco. Você falou, tem que falar a verdade aqui. Isso aí, claro. Lugar de verdade. Com 47 anos eu comecei com a canoa, nada de atleta, sem fazer nada. No máximo vou jogar peladinho com os amigos e tal, sem jiu-jitsu, sem judô, sem nada. E com 47 anos é boa a história, tava com a esposa, com a mulher tomando aquela cervejinha de domingo, despretensiosa, e um amigo estava muito pior do que eu, passou na hora e falou, sem conseguir falar direito, que tava remando e que para eu aparecer que era muito legal, e foi no Ítalo. E esse meu amigo, ele me chamou, eu falei, Mas ele não rapaz, conseguia falar de... ele não conseguia falar que ele estava muito, ele tinha bebido muito. E aí eu falei, se esse cara desse jeito aí, vai lá, eu vou, porque a primeira impressão que a gente tem é que a gente não vai aguentar, né? Eu, pelo menos comigo, quando eu já indiquei várias pessoas, falando, não vou aguentar, eu não pratico esporte, eu não consigo, eu não vou conseguir remar. E foi o que eu pensei também. Eu me arrisquei, fui, falei, eu vou lá, disse que lá tem remo já, e é só eu chegar.
Chegando lá, tive a grata surpresa de encontrar não só esse, estava fazendo voga, e daquele jeito que eu vi ele no dia anterior, como todos da canoa, eram 2 canoas completo, que tinham chegado da primeira turma, todos eram conhecidos meus, eu não sabia que eles estavam remando, isso em janeiro de 2011. De 2011. De 2014, desculpa, 2014. 2009 foi que começou com o Vitória Vaar. Já tinha um tempinho já, entendeu? 5 anos depois. Você começou no Ítalo, né? Eu comecei no Ítalo. O Ítalo foi onde Portuga saiu ele era um dos fundadores, junto com o Vitor e a Renata, o Gustavo, lá no... E o Carlão lá no Vitória Vaar, e ele foi para lá. Só quem dava aula lá era o Brunão, do Jiu-Jitsu também. Falei, esqueci de Brunão. E aí, logo depois chegou Formiga. Lá no Ítalo eu fiquei durante... Eu já posso contar, né? Claro. Eu fiquei durante 3 anos, e foi aonde eu trouxe o Lélio. Aonde eu cheguei um dia e vi Lélio fazendo exercício com botijão de gás. Eu falei, rapaz, sua academia tá bacana, mas a gente pode... Ele era esforçado. A gente Tem até a foto olha dele essa passando foto aí, aqui, olha. bacana. Magrinho, cara, É. pequenininho, quem diria, né, cara? E Virou esse... botijão de gás. Nossa, esse monstrão aí. Esforçado, viu? Esforçado. Eu falei assim, rapaz, a gente consegue algo melhor para você fazer exercício também e conhecer pessoas e praticar o esporte, contato com a natureza, né? Que o remo é tudo isso. Rapaz, eu lembro da frase que ele falou pra mim, que eu falei bem assim, pô, não tenho dinheiro não. Ele falou, cala a boca que eu vou te levar pra canoa. É típico dele. Aí, Irmãozão, um abraço muito. aí Lélio chegou lá, um fiapo, cara. É aquela foto ali pra pior, Pra né? pior. Magrinho, mesmo? magrinho mesmo. Parecia o remo da Romo. Podia nem doação. No geral. Ele chegou lá, aí Formiga virou e falou assim, vamos lá. Eu só sei. Formiga comandava lá. É. Mas ele comandava sozinho nessa época? Ele depois comandava junto com Portuga, que era eu que tinha saído de lá, entendeu? E desde lá transforma uma história aquilo lá, porque o grande assistente deles lá era Torobinha, que hoje em dia tá no Jardim Camburi, no JC Vaar, não é? E outro que remava lá era nosso amigo que partiu, infelizmente, o Amarildo, e que realmente estava no Jardim Camburi Vaar. Depois que ele partiu, quem assumiu foi o Torobinha, entendeu? Então, dali do Ítalo também teve uma história, saiu um povo para lá, eu sem criar clube nenhum e sem ser campeão em nada, mas fui remar no Vitória. Lélio saiu de lá também, foi pro Vitória, o clube foi acabando, entendeu? Formiga foi pro Rio de Janeiro, ele saiu, foi pro Rio, o clube mas ficou durante um tempo. Ficou durante um tempo, mesmo quando saí, porque eu já estava com minha profissão, como eu falei sobre a comunicação, eu já estava envolvido nos eventos. Eu fui para Santa Amaro, aquela prova maneira que tem, mas eu fui como apoio, eu não competi não. Eu entendi um pouco de tudo e depois nós conseguimos, eu junto com o Vitor Gava e o Edu Cozendei, que trabalhava na Wine, através do Team Wine, a gente conseguiu fazer o desafio da ilha 38 km. Lembra que os taitianos vieram? Pô, era em 2 dias. Não, isso aí, cara, é onde eu comecei a me envolver. Já é uma resposta para você sobre os eventos. Assim, eu não tenho pretensão nenhuma de fazer mais, mas eu acho legal contar essa história, porque eu que trabalho com evento há muitos anos, nem tinha parado para pensar o tamanho que a gente fez desse evento. Uma festa gigante com Foi quando? Foi Em 2017. 17, Onde o Vilone participa, ela patrocinou, ainda ela fez uma noite de massas e vinho lá, cara. Patrocinado e apoiado pela Viper. Vai. A Viper deu vários. John trouxe várias capas de remo, boné, adesivo. Foi bem bacana isso aí. Tá, foi legal. Quem fez organizou isso? Entendeu? Eu fui o produtor, mas essa organização Cara, você tem que voltar do Team Wine junto com o Vitor Gava na época. Mas
eu era a produção, eu que fazia a produção, entendeu? O Edu Cozendei foi grande colaborador, porque ele era da Wine. Então esse evento, ele Então, me você como marcou. produtor de evento hoje, você tem que começar a pensar assim, cara. Eu faço eventos Vou agradecer corporativos, muito, viu? mas assim, o tipo de evento que acontece hoje, como estadual, onde você entra na licitação e ganha tal, não é o Sim, tipo de sim. evento que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de fazer provas festivas, que onde você pode jogar cultura no meio, florear mais e deixar o protagonismo da competição junto com o cultural e do próprio evento em si. Não focar, porque você vai no estadual, o estadual você quer marcar ponto, quer ganhar medalha, você quer a competição em primeiro lugar. Então, para mim, no meu gosto, como produtor, eu gostaria de fazer, a gente chama de o evento festivo, né? Show, legal. Então, nessa parte aí é a história. Depois eu fui pro Vitória Vaar, e lá no Vitória Vaar eu remo hoje em dia, né? Só faltou o Não, você Populé. rema com certeza, com o Carlão não tem como não remar. Não, só faltou dizer que lá a minha passagem, no ano mesmo que eu entrei, em 2014, a gente aceitou participar dos 12 quilômetros da terceira etapa do Aloha Spirit que teve em Vitória. Não vou falar sobre isso, espera só um pouquinho que a gente tem muita coisa ainda aqui, cara, é muito Então vai tempo. lá. Né? Vamos aproveitar que você já tocou aí na bola, já falou do que você trouxe nosso campeãozão Lélio aí, né, pro meio, né, e aproveitando, cara, o mundo do VAR agradece muito a você, então, meu irmão, por isso. E falar aí, irmão, conta pra mim esse monte de medalha aí, cara, né? Você tem certeza que você não trouxe todas elas? Essas aqui são. Eu quis trazer só do ano passado e a desse ano, né? Cara, e aí eu comecei a remar por culpa desse cara aqui, né, que me trouxe pra Canoa. Então, ele chegou em casa lá assim, né, que eu tava malhando com a botija, não tinha condições de ir pra academia. E aí ele me proporcionou me chamou pra ir fazer a canoa, né? E aí, cara, no meu primeiro ano, o Formiga já me colocou como leme lá, instrutor da canoa, na base do horário das Primeiro 6. ano. Fiquei responsável pela turma das 6. Exigente, né, pelo que eu sei, É, cara. ele sim. E aí, cara, foi que eu me apaixonei pelo esporte, né? E desde então tô aí. Já vai fazer 11 anos. 11 Vai anos. fazer 11 anos. Eu passei pelo Ítalo, que foi minha primeira escola, né? Que o Formiga ali me ensinou desde o início. E, assim, eu falo que ele foi meu treinador, que ele me incentivou muito a querer competir, a querer ser melhor e tal. Mas eu falo como técnico mesmo e treinador, cara, eu falo que foi na internet. Eu era muito viciado em aprender. E até hoje eu sou muito viciado em analisar técnica, né? Às vezes eu olho para a pessoa, eu tenho um olhar muito crítico, né? Então eu olho para minha remada e falo, caraca, aquilo ali não tá legal, aquele movimento, tem que melhorar. Então eu fico estudando muito isso, vendo vídeo, tentando entender um pouquinho. E aí eu tive o prazer de conviver com um tahitiano, né? O Romeu, que fez o shape das canoas da Uviri, da Quantos Viseu. anos foi isso? Isso, cara, eu sou muito ruim de data. Mas eu creio que foi Mas você 2017. estava no Ítalo ou já no Vitória? Eu já estava no Vitória. 2018. Foi 2018. É. E aí, cara, eu convivi com ele 2 anos, né? Então eu entendi o que é a raiz da canoa de verdade ali, que um cara já participou da Teaito, Roy Nu e treinou vários atletas lá. E é um cara achei respeitado lá, um shape. Então, eu acho que foi engraçado um dia que ele tava me treinando, né? Aí falou assim, ó, toda vez que você chegar num trabalho, antes de você começar a trabalhar comigo, você vai pular corda, vai fazer barra e flexão, né? E aí toda vez tem que fazer isso. E depois à tarde você vai treinar 4 quilômetros com lastro e 4 quilômetros sem lastro. E aí, cara, assim, no começo eu não tinha muito, não era muito focado, né? De manter aquele padrão, né? E aí, durante 2 semanas, eu fui treinando, treinando, treinando. Eu treinava de camisa, né? Treinava não, sem camisa, na verdade. E Eu aí... já era exibido desde essa época. Não, então, rapaz, você ter ideia, o feeling do cara, ele perguntou pra mim, você não foi treinar essa semana, né? Eu falei, fui. Menti pra ele, né? Eu falei, fui, mas eu não tinha ido. Ele falou, você não foi treinar. Aí eu falei, como você sabe? Ele, debaixo do meu braço aqui, quando eu remava, ficava meio vermelho, direto. E aí ele falou, eu sei que você não foi treinar porque você não tá mais com as marcas aqui. Quando você tá remando sem camisa, Visão, né, cara? você fica machucando aqui.
Então, isso daí, cara, eu falei, caraca, só isso daí já falei, cara, já me conquistou ali. Aí, depois falou, ó, você vai começar a treinar de novo, tal, tal, tal. E aí depois eu tive a experiência de fazer a clínica com Aroma também, que veio aqui Pô, perfeito. pelo Vitória Vaá. Foi, trouxe isso legal. As primeiras vivências que eu tive com os tahitianos foi no Vitória Vaá, com o Carlão e o Vitor ali, que trouxeram eles pra cá. Aroma era o Voga da Shell. E aí ele veio aqui, fez as clínicas com a gente e tal. E aí foi muito engraçado, cara, porque eu ficava muito tentando entender qual o músculo que a gente usava ali durante a remada. E também para mim foi mais fácil na hora, porque quando os professores ou até os meus alunos estavam fazendo a parte lá do movimento para ele analisar, na primeira remada que eu dei, ele falou, tá bom, já senti que eu tive a dorsal, mandou levantar da canoa, eu falei, porra, legal, tipo, Pô, me aprovou, né? eu falei, Tô nem no caminho dorsal, certo. tipo, nem dorsal eu tinha, eu falei, como é que eu tô ativando a dorsal aqui? Top isso. Aí foi, cara, aí tipo assim, aí eu vou continuar nessa batida. E aí assistia vídeo direto do Vorri Vídeo, que eu comecei, assistia todo dia o vídeo dos caras, todo dia ficava avaliando. Eu pausava o vídeo, traçava as linhas, via qual que era a postura dos caras ali. E aí depois veio o Billy, do time Tupuai, que é o treinador do time Tupuai, que foi uma experiência muito bacana que eu tive com eles também aqui, que foi também trazido pelo Vitor Avá pra cá. Ele até me fez o convite para ir treinar com eles lá no Tahiti. Só que na época eu tava estudando e eu tinha medo também de viajar, né? Que eu nunca tinha viajado de avião. Aí eu ficava com medo de ficar perdido no aeroporto, né? Não sabia ler nada. Aí eu falei, aí já não fui. Você tinha quantos anos nessa época aí? Acho que eu tava com, acho que 18 anos, eu acho. Então aí aí fui nessa, fiquei com medo assim e tal, mas ele me convidou, falou assim, eu quero que você fique lá, faça um tempo com a gente, depois a gente quer levar você para participar com o time com a gente lá, que a gente gostou Lá onde? do Tahiti, né? No Acho Tahiti que mesmo? não sei se era. É Teaito, né? Teaito mesmo? E aí ele Top. queria que eu fosse Caraca. participar, porque E ele você não gostou. foi? Não fui. Cara, assim, não tinha dinheiro e também tinha a questão do medo, né? De viajar. E aí depois teve um outro também com o Gires, que era o francês, que também fiz a clínica com ele aqui. Depois fiz o Cauê Serra também. Então fiquei sempre envolvido nessa parte de querer aprender, né? Uhum. Isso foi no Vitória Vá, né? Aí depois eu fui pro Trindade também, que na época da pandemia eu tinha parado de remar. Eu falei, pô, eu nunca tinha acordado tarde na minha vida, cara. Desde pequenininho, acordava cedo pra cuidar dos bichos, ou ia pra escola e tal. Então, sempre tive a rotina de acordar muito cedo, desde criança. E aí, cara, veio a pandemia, eu falei, cara, tô gostando de acordar 8 horas da manhã. Aí eu falei, pô, comecei a gostar de tudo ali, tava acordando tarde. Aí eu falei, pô, tô gostando dessa vida. E aí eu parei, fiquei acho que um ano quase parado. Sério? Não cheguei a ficar um ano, não. Mas aí o Thiago me chamou pra fazer parte do time lá do Trindade. Aí eu fui, né? Que tava o Robert junto, né? Aí a gente participou de umas provas legais. E aí, depois, eu fui convidado pelo Robert pra estar junto ao Marina ali como professor. Aceitei logo de primeira, porque é um cara que eu via que queria muito ensinar e também uma escola que tinha muito a crescer, né? Passar pra galera. Então, eu sou muito fixado nesse lance de aprender e ensinar também. Então, foi o que me motivou a estar hoje no Marina e querer competir. Então, Uma renda tem quanto tempo? 2 anos, né? Ah, 3, vai fazer 3, eu acho. É. Eu sou ruim de data, vai fazer 3. E aí, cara, eu tô nessa batida já vai fazer 11 anos já. Pô, que top. Até então, Mas é um cara novo, né? Com muita experiência, né, Léo? É. É legal isso, né, cara? Interessante também, você participou do torneio agora também, que você teve com o Kevin o Kevin, o Milo, e o o Manuteia. Manuteia, né? A gente fez os 90 km da Ilha Bela. Cara, Da 90 Vai. km é muita coisa, né? É. E essa experiência com isso deve ser maravilhosa, né, cara? Rapaz, eu vou te falar assim, pra mim como atleta até hoje, de experiência, assim, com os tahitianos foi assim, foi o auge, assim, né, mesmo? de poder receber elogio do cara falando que eu remo bem e tal, assim, de entender um pouco mais. E eu acho que a humildade que eles têm, cara, de ensinar e a tranquilidade é muito diferente aqui do Brasil, assim. Sério? Eu achei que eles fossem mais nariz em pé, assim, não. Não, cara, é que igual o pessoal fala do Milan, cara, que ele é nariz em pé, mas, velho, o cara me responde desde as primeiras vezes que eu mandava pergunta pra ele no Instagram dele. Pô, eu tive a curiosidade, fui baixei o Google Tradutor, Aham. fazia legal. pergunta em português, traduzia e mandava pra ele.
Na mesma hora ele me respondia. Então, assim, os caras sumiu. Por exemplo, a gente fez a vibe lá com um monte de menino júnior, cara. E aí teve certo momento da prova que a gente sugeriu, o Robert, os meninos sugeriram colocar o time mais forte pra pegar o time da Mirage, né? De Mirage. E aí o Caio viu, Isso no brasileiro agora. na vibe. Na vibe. Na vibe. E aí ele falou assim, não, vamos manter o time aqui, porque, cara, você pensa, os caras lá da frente, o que estão remando lá, já rema há muito tempo. Então é Master e Open juntos, Que visão. tem uma experiência. E a gente tá, cara, remando muito bem com os meninos júnior, os meninos tão bem, então a gente tem que incentivar eles a querer mais ali. Pô, aquilo ali mexeu muito, assim, da humildade de entender que os jovens Uhum. tem muito a aprender e passar pra gente ainda. Sim, Então, assim, com certeza. foi uma experiência muito legal. E isso daí dessa vivência com eles, né? Então, eu mandava pergunta pro Milan há muito tempo atrás, ele me respondia. Perguntava pra ele, eu era muito curioso pra saber a altura do remo que eles usavam, cara. Porque aqui você tem muito aquela, porque você faz a medida aqui, você faz assim. Não tem isso. Não, é assim, era que ele fala, 51 e 51 pra medida que o banco dá, depende do banco, né? 20 centímetros, você usa 51, o banco 18 centímetros, você usa 50,5. Depende da altura. Eu perguntei pra minha altura, né? Igual ele tem 1,85, ele usa o remo 51 na V1. Aí eu automaticamente tenho 1,77, eu uso 50,5. Então já tira uma média por ali. Então eles têm a humildade de ensinar, eles têm muita experiência, então Não, isso é muito importante, esse tipo de informação. O cara remando, ó. É o modelão do VAR, né? Olha lá. Cara, treina muito, ó, forte pra caramba. Aí, Agora, cara, pra manter isso daí, Lélio, você falou que esse ano que você, por exemplo, que ficou parado. Você tem muita baixa quando você fica muito tempo parado de malhar, assim? não. Então, Não. de malhar mesmo, de academia, já tem. O Robert me proibiu, entre aspas, né, de fazer academia, porque eu fico muito travado, muito É rígido. mesmo, cara? Eu só faço J3, não faço academia mais. E, assim, graças a Deus, essa questão de abdômen e corpo mais definido, acho que é genética. A genética é muito boa. Né, vamos passar agora aqui pro meu brother Marlon. Né? Marlon, cara, pô, ferão do jiu-jitsu também, black belt. Rapaz, agora é o que a gente tá falando até antes aqui, né? O pessoal do jiu-jitsu, cara, Tem. né? Os brabão, tudo faz jiu-jitsu, faz canoa, né? Que é isso, cara? Porque a gente quer parar de fazer força. É ruim parar de fazer força com canoa, como isso? Rapaz, depois do Robert voltar ao Tahiti aí, eu Falando. quase levantei as duas mãos pro alto e falei, graças a Deus, bênção, vamos né? pra jeito então. Pô, mas fala um pouquinho antes da gente chegar, que essa parte muito importante pra gente aqui, a gente falar da técnica de remado, né? Que eu queria muito explorar isso de vocês aqui. Eu acho que todos os nossos telespectadores também vão gostar disso. Né? Eu queria que você se apresentasse aí, irmão. Falasse um pouquinho do seu começo, dessa sua vida no. Eu comecei na canoa mesmo, foi até através dessa foto aí, passou. Através de um trabalho de faculdade, eu acho que no penúltimo período. Aí vamos fazer uma matéria de aventura, aí eu não vamos fazer canoa, aí eu nem sabia que rolê era esse. Vamos lá fazer então. E eu sempre gostei de mar, nunca tive oportunidade, né, de fazer esporte na água, devido à acessibilidade, devido à oportunidade mesmo, acessibilidade não, oportunidade. Aí eu sempre gostei de esporte aquático. Aí, desde o primeiro dia, a gente fez o trabalho e aí era o Brunão na época, era os Piratas, né? Ah, se remolar, né? Que eu comecei lá. Ah, tá. Aí, Você começou no Piratas. no Piratas. Que era o foi- Brunão que eu falei Pode que crer, sim. começou no Ítalo lá. Isso, que ele fazia jiu-jitsu. Aí, quando ele chegou, você faz jiu-jitsu também é fácil. Rolou aquele diálogo, porque a gente fazia jiu-jitsu também. Aí eu falei com ele, rapaz, como é que faz pra ficar aí? Sempre gostei de atividade, fazia jiu-jitsu, fazia musculação. Aí eu achava que ia tirar de letra. Falei, rapaz, levar esse barco aí vai tirar de letra. Aí, força a gente sabe fazer. Não, não chama nem de canoa, chama de barco. Era desse jeito, rapaz. A gente vai fazer força. Aí comecei lá, aí como eu fiz jiu-jitsu na época de escola, eu sempre gostei de esporte coletivo, fazia basquete, handball, joguei muito tempo. Aí eu gostava dessas atividades em conjunto. Aí depois, em um ano já queria competir, só que o Bruno lá não competia. Aí
Eu ia lá, a gente tinha até uma equipe, uns meninos lá, muito bom, mas nunca teve essa oportunidade, essa equipe desvinculou, alguns estão até no João lá, outros remando sozinho. Aí eu fui pro CPP, depois de menos de um ano fui pro CPP, aí foi quando fiquei lá um tempo, na época quem tava puxando lá era o Robertinho, tinha um Robertinho que eu tive mais vivência, o Robertinho, tinha o Gobira, que foi quando a gente estava treinando para a equipe lá, que a gente fechou uma equipe, tinha duas equipes em Vitória e Vila Velha. E depois fomos para o Brasileiro 2018, que brasileiro de estreante, então nunca tinha feito uma competição, então começamos a fazer umas competições aqui no estado mesmo, que na época o Vitória Vá dominava tudo aí na U, os caras ganhavam até. E tipo, engraçado que eu vi o Vitória, só que era só atravessar a ponte e já tava lá, e eu falei, cara, eu não vou se matricular no clube que só ganha, eu quero matricular na equipe que vai poder ganhar dos caras. Eu já pensava assim, papai, como é que a gente vai ganhar desses caras? Aí foi quando fiquei sabendo que aí eu tava no CPP e eu já queria sair pra tá legal, já queria sair. Aí foi quando o Negrão Negrão saiu de lá e e montou uma cara. montou uma Caira. Aí eu falei, rapaz, acho que eu vou lá no Negrão. O Negrão é professor de educação física também. E já tinha referência, a galera falando bem de Negrão. Falei, rapaz, vou colar nesse cara aí, vou lá. Aí foi quando comecei lá e Negrão deu essa oportunidade também. Ele falou, rapaz, vem aí, a gente vai remando aí e vê. Pô, Fisco. Aí eu até falei com ele, fui humilde pra ele, falei, rapaz, eu não preciso nem estar na equipe principal não, me bota pra remar aí, que eu só quero competir, só quero competir. Aí foi quando a gente começou a treinar, e na época era Fred, era o Brito, tinha um Brito, tinha um André, Saulinho, aí veio esses caras brabos, foi quando, Andrezinho, foi quando eles foram pro Salvador, Morro. Morro, foi isso aí, foi quando eles foram pro Amor de São Paulo. Salvador, Amor de São Paulo. Tem também o Renato. Zé Renato. Zé Renato. era tudo a galera que remava com a gente no Isso, no que era Ah, teoricamente a Open B, que a gente. Não, isso aí é história. Não, aproveitando, falar esse negócio de campeonato aí, conta um pouco aquele lance que rolou lá em Setiva, com um monte de... que aí já foi. Quando isso? Aí foi no Macara, eu acho que foi um ano depois, foi um ano depois, que foi um ano aí que a gente pegava segundo lugar aí. Depois rolou esse campeonato, foi o melhor campeonato pra mim Pô, cara, todo mundo se afundou, você ganhou. Não, rapaz, pra você ter noção, Andrezinho no Leme, aí, Andrezinho muito louco no Leme, Aí, muito louco. é forte ele. Aí já era a rincha de ganhar mesmo, que era o Trindade, Trindade também era muito forte nessa época, né? pô, muito forte, aí tinha os melhores, tinha Lélio, tinha Matheus, tinha... Aí o Robert não foi nessa canoa, mas tinha o Thiago Barros. João, tá? João tava, João não lembra, tinha Davi. Thiago Barros. Thiago, você não lembra, né? Da Viseira tava com a gente. Não estava, e da Viseira, meu irmão. Já era... O Zé Noite já tava forte. Essa é a prova aí. Essa canoa dessa, bicho, ninguém Rapaz, ganha. aí e tinha gente do Trindade, que era eu, tinha Andrezinho, tinha Carpanedo, tinha o Fred, Só fé. tinha mais alguém. Rapaz, já na primeira curva, não, na você- primeira curva, 11 horas da manhã, ventando pra caramba, Vento, pô. ondulação. Na primeira curva, o Andrezinho já queria quase passar por cima das pedras, já pegando a ponta, assim, que a gente largou junto. Passou uma onda, entrou pra dentro da canoa. Já passou outra, a terceira canoa afundou. Eu só gritei, sai todo mundo. É Meu mesmo. irmão, ele pulou na água, virou, só que afundou logo no começo. A gente desvirou a canoa, a gente virou a canoa, porque a canoa tava cheia de água, virou a canoa, desvirou a canoa. Aí um entrou, começou a tirar água. Na época eu lembro que era Rhodes, a gente tava tirando com balde. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu segurando a canoa aqui, eu olhei pra frente assim, tinha a canoa do Trindade já, e tinha a canoa do Amigos da Canoa. Não, tinha o Maui. Tinha o Maui, Amigos da Canoa e o Trindade, que tava pegando um pódio. O Maui e o amigo da canoa ali, eles estavam já tirando água, o banco 5 Também. já tava tirando água ali. Mas eles viraram, teve rulho? Não teve rua. Não, só... Só indo e tirando água. Eles já estavam remando, tirando água. O banco 5 foi a prova toda, remando, tirando água. A gente conseguiu esgotar um pouco da água, entramos na canoa, começamos a remar. Rapaz, lá na frente vimos uma outra canoa virando. Na época o Clailton tava junto.
Eu lembro, rapaz, eles afundaram. Sério? Aquilo deu um ânimo na gente. E eu lembro que Andrezinho não lembro. Cara, e o Andrezinho era muito. Pilha, né? Ele pilha, mano, ele motiva ali. Eu falo, se a Canoa estiver perdendo, botar Andrezinho, velho, a Canoa vai ganhar. Aí o cara Brasil pilha. da onde hoje? Ele tá com a Tá no gente lá. Vitória. É legal Vitória. treinar com ele, né? É, tá Fica no botando Vitória. pilha no outro, fica Rapaz, sacaneando. e aí Andrezinho, embora, a gente vai ganhar isso daí. Rapaz, tipo, não sei de onde ele tirou isso da cabeça. E começamos, rapaz, a gente foi buscando a galera e começou a tirar água. Eu lembro que o Carpinha tava ali atrás, tirando só de balde. Foi só tirando balde. Isso na frente tava Amigos da Canoa, Trindade Pô, e Maui. Maui era novo, né? só era Ventalau e tá. O Vitória não tava. Rapaz, a gente começou a tirar água na virada da pedra. Trindade já tava canoa cheia de água, só tomou uma onda, entrou água na canoa. Que loucura E a gente já isso. tinha essa rincha, que a gente queria ganhar. O Amigos da Canoa deu a volta, ondulação grande, eles já pegaram a primeira, já desceram a primeira ondulação, já dispararam lá na frente. O Maui também já pegou. E quando a gente passou pelo Trindade, a gente olhou, a gente queria ganhar dos caras. Ué, esse cara afundou? Ah, não. Já... Meu irmão, vamos descer aqui. Já Rapaz, pegamos a primeira, já descemos. Cara, de pegar uma onda, parar de remar. Aquelas vagas imensas, você não via quem tava na frente. Aí eu falei, rapaz, que prova foi essa? E a gente só pegou a ondulação, só que não tinha como mais pegar. vocês pegaram o terceiro nesse aí? Pegamos o terceiro, foi quando o Vitória Vaá tava na nossa frente surfando assim, a gente passou deles. Ele passou Ah, esse Vitória gritando. tava também na competição. Tava também, só que eu acho Mas que ele não tava de tava master. bem, não. Não tava bem, não, ele tava de master. Master. A gente passou gritando. Rapaz, essa prova aí a gente nem terminou, a gente foi rebocado pelo barco. A gente não foi tirando água, né? Tirava ali e tal, mas a canoa não tava muito cheia de água, só que foram 2 ondas, cara. Assim, quando vinha a onda, eu chegava lá no palecai, botava o peito assim, parava de remar, botava o peito pra bater aqui no peito, só que ele ia pro lado. Irmão, quando a gente chegou perto da pedra, aí só ouvi a galera falando assim, ó, meu irmão, vamos virar a pedra, a gente já ganhou, vamos surfar pra caramba, que a gente é bom no downwind. Meu irmão, na hora que veio uma ondinha de lado, puf, virou a canoa. Aí fizemos rua, aquele procedimento todo e tal, só que, meu irmão, quando você acabava de tirar água, vinha outra lambia. Na areia, a galera achando que a gente tinha morrido já, né? As meninas chorando, esperando a gente na areia e tal. Eu falei, ixi. Todo mundo já tinha terminado a prova e os caras lá dentro do mar, velho. Rapaz, e eu não Tinha sei muita água, né? tinha muita água. Você não sabe nadar mesmo? É, mesmo? assim, vocês sobreviveram. Aí Robert falou a mesma coisa aqui. eu de coletezinho assim, falei, meu irmão, eu acho que eu tô nadando, velho. Eu comecei a brincar assim, juro. Eu falei, tá de boa. Do nada, Thiago querendo bater no cara do barco. Meu, Os caras não estavam se entendendo, uma confusão do caramba. Aí eu falei, eu só quero voltar. Nessa daí, eu acho que rebocou umas 3 canoas. Pra mim foi a melhor prova do estadual, foi lá em Setiba, porque lá fica Pra mim grande. foi a pior. é mais, é que mesmo, grande. pior. Foi até de experiência, porque pra gente do Macaira foi superação. A gente, Não, prova. cara, a prova, o barco afundou na virada ali e a gente não tinha expectativa nenhuma. Cara, mas depois, cara, Andrezinho levantou a gente viu o Trindade afundando, pegando várias ondulações. Foi porque perfeito. agora vai ter o V1ES que vai ser lá, né? Vai ser ali. Isso, vai Vai pegar ter uma região, né? uma partezinha Pô, assim. vai ser Não, vai ser alucinante. vai ser alucinante, cara. Rapaz, eu não tenho muitas experiências boas naquele mar de Setiba, não, cara. Cara, mas é onde que você pega. Tô zoando. Pô, mas você tá acostumado com o Rio de Janeiro, é ruim, cara. Tô Rio de zoando. Janeiro é Eu mesmo fui estilo. fazer um treino, que eu tava treinando com a Tássia na época, e aí era treino de lastro. Ah, doideira minha, mar gigante, vou botar lá, vambora, treino de lastro, tem que ser, eu falei, tem que usar isso aqui e vambora. Irmão, tô indo em direção à ilha, só que eu não conheço muito bem, então já começa aquele, caraca, velho, será que eu tô muito bom? Eles são Será as que- 3 ilhas ali? É. Sério? Vocês foram até lá? Eu tava indo, só que eu tava indo de V1 de lastro, né? Ó, cara. E aí, cara, eu fui naquela ondulação grande, eu não via mais nada lá pra baixo. Falei, quer saber? Eu vou tirar o lastro. Tirei o lastro, fui, aí desci já cagando, né? Medroso, medo de tubarão, peixe grande. Eu começo a pensar umas coisas assim. Eu também. Então aí eu comecei a surfar. Comecei a surfar ali. Mas aquele mar ali é legal. Depois que você aprende um pouquinho, ele é muito top ali. Não, eu acho que, cara, o V1ES eu acho que vai ser uma coisa A atração vai ser. O mar grande, o bom é o da Wind, né? Agora- Porque já, Agora você eu já tá expert, né? Agora eu tô fino agora. Ali vai ser a melhor raia, eu acho que aquele percurso. Tanto que o brasileiro, pra mim, um dos melhores brasileiros, foi a raia que sai
sai ali da curva da Jurema, vai lá nos pacotes e desce lá na Vale, no Pirulito, e volta. Pra mim é a melhor raia. Esse negócio de dar 2 voltas, tá doido. Não, Cabeça. velho, dá 2 voltas, mas- Liz. Quem organiza a prova, não bota 2 voltas, não, pelo amor de Deus. Acaba com isso. Sério, mas por quê? Muito chato. Cara, chato. você já passou por aquele lugar. Mas não é interessante você fazer, você ter as boias pra poder fazer. Ah, horrível. 2 voltas. Mas a maioria dos torneios de fora vai ter isso, pra Esse você ter brasileiro aqui, experiência. que a gente ficou em terceiro pelo União Capixaba, União Capixaba, irmão, e assim, às vezes eu dou uma viajada, né? Tava no banco 2, Estrada de Samuca ali, comunicando com ele e tal. Eles mudaram o percurso pra dar 2 voltas, né? Irmão, estamos chegando, eu tô vendo a boia. Eu falei, Samuca, é agora, meu irmão, sprint final, vambora. Já ia dar o sangue a ele. Meu irmão, falta mais uma volta. Eu, puta que pariu, mais uma. E Vai assim, falar em Samuca faz a falta, né? cara, Samuquinha faz a falta. Faz Cara, a acho que falta, cara. Samuca tem energia muito boa, né, cara? Cara, ele é um cara muito querido, transforma o astral ambiente. muito bacana. É igual eu, bicho, eu sou palhação, assim. Então, você vai brigar comigo, eu vou te discutir assim, né? Eu vou... Não, mas eu acho que Samuca Eu não bato briga com ele. ninguém, cara. Samuca é um Samuca- cara assim, totalmente da paz. Samuca é da paz, né? nervoso. Ele é um cara muito legal, cara. Se Gosto deixar Samuca nervoso, tá... tem Bota mais pra gente. Fazer muita força. Deixa eu te falar, Lélio, você, cara, você teve esses últimos 3 anos aí, cara, você teve, assim, na ponta lá nos brasileiros, né? Foram 3 anos de segundo sempre, né? Terceiro, primeiro, terceiro e segundo, né? terceiro e segundo, É. perdão. Cara, e como é que tá o processo aí vocês agora fizeram eu acho que foi a Uma sensação disputa, né? dessa disputa entre vocês e o time Mirage, né? Que é um time que rema há muito tempo, né? Tem uma Aham. estrutura muito grande, né? Um coach top, né? E a gente sabe que foi uma disputa bonita, cara. A Sim. gente viu. Cara, essa prova aí foi muito, muito bacana, porque a gente liderou os 10 primeiros KM ali no Downwind. O que aconteceu, cara? Pra dar uma Cara, mudança? Foi escolha errada? Na verdade, assim, né? A gente tem uma dinâmica de remada que a gente faz bastante variação, né? E o nosso time é um time novo, né, cara? Então, assim, a gente treinava junto, eu, o Marlon, o Wesley, os meninos aqui, só que mudou tudo praticamente. Aí foi Aí veio Pato de fora, né? fui eu na voga, Filipinho no 2, que tinha remado poucas vezes com a gente, Robert no 3, Pato, Cadu também que não tinha remado com a gente, e o Murilo no leme. Então, assim, o que faltou ali foi, cara, detalhe pequeno mesmo, de talvez cabeça em alguns momentos para tranquilizar um pouco mais a remada. Mas isso a gente vai ganhando com o tempo. Então, assim, Cara, mas a gente vendo de cima, assim, no drone lá, cara, assim, a remada de vocês perto da deles lá, tava uma remada forte, bonita. não, a nossa remada, cara, Você estava parecendo aqueles taitianos lá É. brabo, cara. cara, o Fiquei Robert... empolgado. E eu achei que vocês fossem ganhar aquela Não, prova, cara. Cara, eu te falo, né, acho que foi a prova, assim, na minha cabeça que eu falei, cara, ninguém tira essa posição da também gente. pensei da Tava mesma muito forma. confiante, muito bem treinado. O Robert treinou muita gente ali, técnico, tá, assim, depois que ele voltou do Tahiti, a gente tá priorizando muita técnica. Então, o que acontece? A gente costuma trabalhar, principalmente a galera da antiga, muita força na entrada, aquela força bruta de martelar demais a remada ali, socar muita água. Então, a gente acaba dissipando muita energia e não consegue transferir totalmente a força para a canoa, né? A gente acaba achando que tá fazendo força, mas tá sendo desperdício. Então, a gente aprendeu o feeling, um pouquinho de tranquilidade na entrada, amar bem a remada, puxar com tranquilidade. Mas para essa prova mesmo, o que faltou foi detalhe pequeno de talvez cabeça em alguns momentos mesmo, porque remar a gente tá remando muito bem, treinando bastante. Cara, isso foi Eu- uma boa colocação a gente, de repente, puxar o gancho aí para poder falar da questão psicológica também. Né? Vocês fazem algum tipo de trabalho, né? Cara, eu vou te voltado falar para esse assim, lado psicológico eu- para a competição? eu no começo, assim, acho que o Bombril sabe disso, nos treinos eu sempre arrebentava assim, no treino, meu irmão, dificilmente alguém me pegava nos treinos. Mas chegava em campeonato, cara, não sei o que acontecia, dava uma ansiedade, um certo medo e tal. Ficava abalado. Não? Leão, Na E hora aí, da cara, eu competição. falava, porra, bicho, eu treino pra caramba, ganho de todo mundo, faço a minha parte e tal, não sei o quê. E aí, vou te falar assim, o que virou a chave pra mim foi os vídeos que eu comecei a acompanhar da Bárbara Campbell. Então, ela fala muito que as partes que ela fala no treino, 90% força, na prova 90% cabeça e 10% remada, sabe assim? Então, cara, eu falei assim, cara, eu vou começar a estudar um pouco mais essa parte da mente, assim. Então, eu comecei a ver muito vídeo sobre a tranquilidade, porque
acaba assim, você acaba tendo uma ansiedade, você quer fazer mais força que o normal, você gira muito mais, você bate, dá muita pancada na água. Então, a parte mental, cara, ali é essencial. Então, pra quem tá começando a remar aí, sente isso daí, cara, a parte mental se eu tivesse trabalhado antes essa parte minha, tenho certeza que eu estaria brigando aí entre os primeiros. Cara, eu não tenho dúvida. Eu acho que no esporte, né, o caso por exemplo, né, o Flamengo, né, em 2019, que foi um ano de muitos títulos e tudo mais, eles tinham dentro do CT, né, um cara que eu não lembro agora o nome dele, né, mas era referência, tá, nesse negócio de motivacional, né, de levar, né, o atleta aos limites dele em termos de cabeça, mostrar a visualização da vitória à frente. Eles tinham um trabalho, né, muito forte nesse sentido, né? Então é uma das coisas que assim a gente ouviu muito, né, é a questão do trabalho mental junto com a equipe do Flamengo que se tornou, né, a grande campeã lá na época, né? Então a maioria, eu acho que dos esportes tem muito isso, né? É. Essa questão E a de questão de trabalhar isso. objetivo também, que você tem que traçar um objetivo que Sim. você quer. O que acontece na canoa hoje? Não é um esporte que dá dinheiro pra gente. Na verdade, a gente gasta mais dinheiro do que tudo, né? Então, assim, cara, às vezes eu tô ali treinando, eu tava até conversando com o Marcos disso. Tipo assim, o que motiva a gente a querer estar ali? É porque a gente é apaixonado por isso daqui, velho. Então, essa parte, por exemplo, a gente tá treinando junto aqui, tem 2 anos, 1 ano? 2 anos com 2 anos. esse projeto É. aí do Hobbit. Então, assim, a gente tava até conversando, cara, o que causa essa parada da gente querer estar ali todo dia, meu irmão? Aí, Ó, pra todo mundo que tá assistindo aqui e você, tá- cara, e todo assim- mundo sabe essa resposta. e assim, aí a gente tá treinando lá, às vezes, tá difícil o treino, a gente tava treinando muitas vezes com 4 pessoas na canoa, assim, nosso time, 3 pessoas na 3 canoa. pessoas na canoa, e mesmo Aquele assim, dia que você chegava, que você falava, pô, não vai dar não conta, quero treinar porque eu não quero ir são, treinar. mas Hoje na água aconteceu uma coisa interessante, cara, que eu vi isso acontecer no próprio time do Mirage, né? Uma pessoa no OC6 remando. Vocês já viram isso? Né? Como treino? sim. Ah, sim. Meu irmão, o Flamengo já fez da volta na ilha do Uma Praio pessoa, sozinho, meu irmão. cara, eu vi isso, não sei se foi o CPP. Formiga Eu sei que tinha uma fez escola a hoje volta que eu na ilha do passei Praio por hoje. sozinho, eu pesava 40 Sério, gramas. cara. Formiga, ele quando ele abriu a base lá tem essa história. Ele abriu a base lá em Jardim Camburi, ele pegou ele e Lélio, vem cá, desceram a canoa sozinhos os dois. Hoje em dia você pega descendo canoa e aquela praia do Ítalo para a praia curta, desceu a canoa. Eu de um lado e ele do outro. Isso é doido. Lélio e Formiga 2 vezes por vez, cara. foram remando até Já de campo. Jardim Camburi, chegaram lá, estacionaram a canoa, subiram a canoa, ficaram lá sentados fazendo pose para já começar a divulgar isso aí, ó, aqui vai ter canoa. Foi um trabalho feito, né? Aham. Ele parou, não foi assim? Foi. Foi aí que começou o JC, né? Porque depois a Marilda sumiu lá, né? E agora tá com Torobinha, né? Aham. Meu amigo. E aí ele parou lá, só que o seguinte, chegou a hora que tá na hora de ir embora, né? Eles ficavam lá no sol, já cansava o sol, e tinham que pegar a canoa nos dois e voltar pra guardar. Tá, Não começou ficava lá. hoje lá no negócio dele. E o Hobbit foi montar a canoa, a gente levou remando também sozinho pra base lá, né? Pô, tem muita resenha. Agora de um na OC6 eu nunca vi assim, né? Se fosse como treino. Fazia no Ítalo lá que foi. Mas eu não. Mas Essa vem cá, não participei, não. eu vi esse vídeo, né, no pessoal, não sei se foi uma brincadeira, uma coisa assim, né, nesse sentido. Mas tem muito isso pra galera, o restante balançar e sentir ali a Sim, canoa. Tem isso. eu já vi de canoa e Formiga sem parar. Para todo mundo, só vai o banco um e balançando, chutando para sentir. Outra coisa que ele fazia também, que Lélio pegou e trouxe para os outros clubes também, que eu nunca tinha visto ninguém fazer. Ele do remo ao contrário, sabe? Aquele treino de remar com o cabo. Já fez treino aí fechado. De olho fechado, sem pontos. contar a virada também, a troca depois da primeira, as outras, sem contar mentalmente. Então eu acho legal essa variação que dá assim. E Lélio saiu de lá, passou muita coisa pros outros lugares que ele fez, e é muito de Formiga, né? Ele fala assim que vem muito de vídeo, mas tem uma raiz
de Cláudio Omar aí, de Formiga aí. Eu falo Todo todo não. meu primeiro Cláudio Omar, pô. eu chamei ele de mestre, né? Eu converso com ele no Instagram, essas coisas. Pô, eu conversei com ele esses dias aí, cara. Ele Tem parece prazer um cara muito... aqui, cara. Não, que eu já convidei ele várias vezes. Ele é meio furão. Cara, ele é furão? Não, ele é muito furão, não é meio não. Eu chamei ele pra vir, ele falou, não, eu tô vindo, tô chegando em Vitória em janeiro, falar a gente com vai. Aquele ali é faixa Tá. preta, hein? Foi ele. Aí a gente vai fazer o nosso podcast, vamos conversar, cara, que legal, muito de Mas tem assunto, né? Porque Cara, pois é, cara, em todos os podcasts aqui que eu fiz, eu acho, sempre teve nome de formiga no meio. É, ele é muito. Tá impressionante. Cara, mas ele tem uma história maneira no Remo Olímpico. assim, ele pode botar isso. Ele É conta parecido com a história do... Ele fez uma Capinão. história também aqui, que depois que ele também teve uma base, né? A base do Ítalo, no ano de 2014, 15, 16, 17, 18, ficou atuante, né? Ficou brigando também, né? Aham. Nessa época. Não, eu fiquei Eu- sabendo em janeiro agora mesmo, né? Uma pessoa me falou, né? Falou, cara, tem uma bomba pro Vai. Eu falei, o que foi? Tá, pô, não vou nem te conto. Aí falou que ele tava voltando pra cá. Mas aí eu acho que era papo. É, mas não, mas na rolou, verdade, não. o Formiga, cara, eu cheguei até a conversar com Pô, seria massa, né, ele. cara? Ele queria abrir base aqui, Ah, ele né? queria mesmo, então. Não, era só abrir base, mas assim, não para competir, não. Ele queria Tipo ter. assim, ele chegou há bastante tempo, ele me chamou pra participar com ele e tal, mas assim, cara, quando eu tô numa base assim, às vezes eu fico meio fixado ali, eu não saio, então às vezes eu tenho. Projeto da base. É, É o tal de vestir a camisa, né? A gente veste a mas assim, camisa. mas era um projeto bem legal que ele faz. Ele faz, tipo assim, ele abre com você ali, depois ele vai deixando você tomar conta sozinho. Se você quiser comprar, ficar com o clube e tal, aí você faz metade, alguma coisa Legal. tipo assim, então. É tipo uma franquia. No Rio ele tá fazendo esse. Fez Lagoa, ele fez o clube, né? Ele fez No Vasco. fez aonde? Cara, ele Onde tinha mais? falado comigo que ia fazer, acho que uma parada dessa no Coro. Lá Lagoa, na Barra ele fez também, É. entendeu? Então ele movimenta por lá também. Muito legal. Não, eu ia falar do negócio voltando ao assunto lá sobre cabeça também. No brasileiro, cara, a gente tava muito. A gente não, né? O Robert também, o Robert tava bastante confiante no trabalho. Porque, cara, só quem passa pelo processo sabe o desgastante que é aquilo, né? Que Não, é imagina. treinar. Então a gente tava muito confiante, a gente entrava na canoa muito confiante, sabia bastante ali da remada de cada um. Então, esse brasileiro, a galera, a gente foi em 2 equipes, né? Então saímos muito bem lá, a prova foi muito boa. Só que ficou com esse gostinho aí, no final, um detalhe, é um detalhe. É um detalhe. Aí é Mas foda, aí o fica detalhe que engasgado isso. a gente vê também. Ainda bem que tem todo ano. Sim, a gente vê como foi lá até a questão do feminino, né? A gente nunca imaginou a taça chegar atrás assim, né? Como chegou em segundo. Na largada. Tanto que na largada Pois é. o pessoal subiu muito por causa, a princípio, do vento nessa largada. Então, De melhor. isso, para pegar um downwind melhor. Tanto que a gente, pra sair, o pessoal colou na boia da esquerda. Então a gente logo, a Marina A e B, já colou no meio ali, tava sozinho. Mas Depois que tem um assim, problema, o que é difícil. acontece ali? Eu acho que ele já tem um padrão de remada muito bem definido, né? A gente ainda tá em Parecido, construção. sim, é parecido até com o que vocês disputaram lá com o Mirage, né? Eles É. treinam muito tempo junto, né? Tem toda uma. Mas a gente vai, o nosso a gente vai trabalhar muito, hein? Cara, não, tem que trabalhar muito. Eu acho, Assim, tô falando, a gente vai continuar nessa batida. claro, é A gente isso tá aí. treinando demais, cara. Acho que ninguém treina mais Mas que vocês a estão gente. conseguindo treinar junto, forte, todo mundo? Não. A gente, que eu falei, treina Porque tem junto. muita Eu, gente de Marlon, fora. o Wesley, Então, pois é. o Vitor Menegretti também tá entrando com a gente agora pra fazer os treinos aí, mas ele consegue vir uma vez. Então, assim, Maru treina é eu, Marlon, Tá foda. Wesley e Robert. Geralmente a gente sempre tá treinando faltando 2, Dois, 3, e às vezes, Aí, cara, pois é, isso que é ruim, né, cara? Então, mas assim, é ruim porque a canoa porque você não dá um feeling um do outro, né? Igual o Marlon, a gente tava conversando, né? Sobre isso. Cara, ele consegue fazer uma leitura corporal da minha remada muito melhor do que a galera que entrou agora, por exemplo, que tá no time, né? Então, assim, meu irmão, subiu um pouquinho o ritmo, ele já sabe fazer a leitura corporal. Então, assim, que não falo, o Marlon, ele é um cara muito disciplinado, né, cara? Sim. Então, ele me puxou muito pra treinar. Então, quando eu falava, pô, velho, não tô com vontade de treinar hoje, mas não, É vambora. mesmo.
Aí ele fala, Eu já achava Mas eu o também cara talentoso. Pois é, Aí eu mas- falava, velho, você é um talento desperdiçado. acho que ele acredita mais em mim do que eu. Desperdiçado só de sacanagem. Não, ele acredita mais em mim do que eu mesmo. Mas o que ele fala? Ele falava assim, é uma frase que eu carrego agora, que fala, foca no que você controla. É isso, então tipo assim, cara, achei muito legal, assim, essa parceria. Eu fui treinar esses últimos, eu tô treinando sozinho agora, né, porque eu tenho que pegar as crianças na escola, então não bate com o horário dele. E eu tenho ido treinar sozinho. Tem uns treinos muito bons, assim, mas, cara, falta... Falar nisso, a Maria Luísa é uma fofa, né? Ela é... Fipe. Tem uma menina ali, acho que já nasceu adulta, cara. Cara, e você nasceu, pô, você tinha que ter o empenho como pai, como tem na canoa, né? Dedicação ali, né? Cara, porque você é um paizão, irmão. Parabéns, cara. A gente acompanha você lá com ela. Né? E ela interage de tudo, né? Ela Ela é é... pequenininha, quantos anos ela tem? Vai fazer 4 agora. Que massa, cara. Ela parece uma adulta. É. Não é? Certas vezes, cara. Aham. Que bacana isso. Cara, aí assim, aí acho que quando você também começa você vira pai, né, cara, você começa a entender que você não vai fazer tudo que você quer, né? Então, você aprende a ter um pouco mais de rotina, né? Assim, eu sempre fui um cara muito rotineiro, né? Eu não sou, desde pequeno, eu não sou de ir pra festa, eu não sou de curtir balada, essas coisas, então eu sempre fui um cara muito caseiro. Então, o esporte pra mim foi fácil porque eu sempre fui assim, né, cara? É casa, trabalho, trabalho, canoa, tal, tal, e sempre nessa mesma batida. Então, assim, querendo ou não, eu tenho uma disciplina muito grande nesse sentido. Então, pô, porque se você colocar aí na canoa, são 10 anos. Só que eu não sou aquele cara que eu fico colocando, porque eu sou melhor, porque eu. Não, eu fico sempre na minha ali de boas. Então, sempre que eu vou estar em alguma equipe, eu quero ser o cara que tá ali pra ajudar, não pra falar que eu sou melhor. Então, igual tem treino que eu falo, cara, eu quero ser banco 5, quero remar pra trás. Eu não quero ser referência sempre. Porque eu acho que eu tenho muito mais pra aprender. Mas por quê? O banco simples. Porque, cara, é um banco que você consegue ter uma leitura de todos os outros remadores. Então, assim, às vezes você acha que você tá fazendo uma coisa e você não tá. Eu consigo perceber porque eu vejo o vídeo, né, eu remando e tal ali. Mas banco um acaba que é um banco muito solitário, velho. Então, todas as equipes que eu tô banco um. Então, assim, às vezes eu tô meio cansado de fazer voga porque eu quero ter referências pra eu acompanhar também. Mas eu acho que o banco 1 também você não tem nem como pensar duas vezes, né? Porque é ali que você tá ditando todo o Cara, ritmo do dia. eu amo fazer voga. Você gosta Eu de amo, fazer eu voga? amo fazer voga, mas às vezes eu quero ter acessibilidade de ir lá pra trás pra saber como que funciona o restante da equipe que eu tô Cara, treinando você também. faz muito leme também, né? Eu faço Não em escola, competição, mas eu não faço em escola. muito em competição quando é mista, né? Que Ou tem... aquele estadual, às vezes também. É. ele já... Cara, eu considero que eu sou melhor leme do que voga. Manda bem, não lembro. Cara, Já mas peguei uma bandinha com você de leme aí, que é massa. Cara, mas assim, às vezes a galera despreza muito o banco 5. Cara, eu sou um que É, eu cara, acho que quando me coloco no banco 5, mas acho que eu remo pouco. Então, mas esse que é o problema. Mas não O tem banco muito isso, não? Então, Cara, ele tem que ter o feeling de muita coisa ali. Então, se você atropelar o ritmo, eu sinto lá na frente na voga. Então, você tem que ter uma leitura boa. Por exemplo, o Mino Manutel é o banco 5 do é mesmo. time Rainha. Você acha que é pouco? Quando é ali só tem. Não, mas né? aqui, cara, o banco 5, ele ajuda a fazer o leme, Sim. ele ajuda muito no balanço da dinâmica da canoa E é motor também. e é motor também. Então, assim, Sim. não, cara, banco 5 mesmo. 3 e 4, O banco A5 é um banco é difícil, cara, porque, por exemplo, eu tô acostumado a dar ritmo. Então, pra eu ir lá pra trás e seguir a galera, pra mim acaba sendo um pouco difícil, porque eu tenho meu próprio ritmo já. Sim, sim. Então, assim, eu tô Você dita o ritmo, na eu verdade. tô sempre ditando ritmo. Teve um treino que a gente fez de V3, cara, que eu acho que eu queria desistir de remar, cara, que o Robert, Lélio, bate junto, Lélio. Não, os caras foi 1 hora ouvindo, Nossa, bate junto. ouvindo o Hobbit 1 hora, imagino que você quase desistiu. Tinham dois campeão brasileiro. E ali, ó, martelando. Eu falei, caraca, velho, acho que eu não sei remar, cara. Aí ficava naquela. E aí, eu até falei com o Mano esses dias na padaria. Falei, cara, eu não tava sabendo fazer a leitura do corpo dele, assim, Porque o que acontece? Quando você, por exemplo, o Robert falava o tempo todo ali, eu não Mas você não conseguia... conseguia fazer a leitura do corpo de quem? Do Marlon, não tava conseguindo entender o time dele de retorno, o time de entrada. Então, assim, eu ficava olhando... Você, Marlon e Hobbit. O Marlon tava na V3, o Robert estava no leme.
E, cara, Ele tava fazendo Você ele é um tava assim num. também. eu sei que ele saiu numa posição de desconforto dele, porque ele estava Sim, acostumado sim. com um. Então, assim. Mas assim, E teve eu- influência nessa nova pegada de hobby que ele trouxe de fora também, não? Não, é porque, não sei, ele queria testar uma Porque nova. tá usando muito, a gente vai falar um pouquinho até disso também agora, que eu acho que é interessante, né? Porque ele veio, né, com muita técnica agora, né? Que você falou até em questão de que remar não é muito força, né? É mais técnica, e ele veio com isso muito apurado agora dessa última passagem dele pro Tahiti, né? Você acha assim que vocês, né, que se ajustar, né, para um processo novo dentro de uma realidade diferente, né? Por mais assim que vocês tenham uma experiência e que a adaptação é mais rápida que a maioria, Rapaz, você não, acha? é mais difícil. É mais É difícil mais mesmo? difícil. Pra quem já rema mais tempo, é mais difícil. Sério, cara. É mais fácil eu treinar uma pessoa leiga a fazer essa nova remada do que a pessoa que já tá acostumada. Por exemplo, eu já remo, vamos colocar aí há 10 anos, então vai fazer 11, né? Pra eu conseguir mudar o meu jeito de remada, meu estilo, pra me adaptar a outro, é mais difícil. Você vê Porque assim também, irmão? porque eu já tenho uma coisa eu também. presa ali. Porque acontece, a remada, né, essa expressão, essa mudança corporal aí, quando você já sabe fazer um movimento, mudar fica difícil, Você tem que porque construir muita coisa. você desconstrói para fazer um processo de uma nova aprendizada, aí depois você volta de novo para fazer de novo. Aí tem gente que é muito visual, eu sou muito visual, eu olho o vídeo e eu acho que isso é interessante, você se imaginar fazendo, É. e às vezes você se imagina fazendo, fala, tô fazendo, e quem tá atrás tá falando, cara, você não tá fazendo. E se o cara tá falando, é porque você não tá. Então, então eu vejo também que é difícil, às vezes, mudar alguma coisa, tem que persistir Por isso, e abrir a mente para isso, que às vezes não acontece, porque às vezes você, voltando até do banco 5, remar atrás, eu vejo que você se dá a oportunidade de um novo aprendizado e aumenta a sua percepção ali na canoa, aumenta seu feeling ali também. E se tá aberto a aprender alguma coisa ali também, que às vezes tem alguma coisa que a gente sabe, mas às vezes eu passo por isso. Pô, será que eu sei tudo mesmo? Será que Cara, é um será que processo eu não que você tá posso sendo mudar aprendendo, aqui? né? É igual a galera que tá começando a remar agora. Acho que o processo que acontece é assim. Quando você tá começando ali, tá aprendendo, você acha que você já tá remando pra caramba. Quando você começa um ano ali, pô, tá remando pra caramba e tal, não sei o que. Igual você vê os meninos da estreante, irmão, os moleques andam com o peito aberto. É Parece igual no jiu-jitsu, pegou a faixa do já sai. Aí você que tá remando há muito tempo, você fala o quê? Meu irmão, eu não sei nada. Entre aspas, né? Então, tipo assim, eu quero aprender mais. Então, uma coisa que nessa prova da Vibe, né? O Kevin falava assim, ao Eric, com tranquilidade. Go! Quando ele falava isso, cara, podia acelerar, encaixar um pouquinho mais a pressão que você entrava na onda. Então, assim, é o feeling que, por exemplo, você pegar eu que remo aí há 10 anos, para um menino que tá com 15 anos aprendendo agora, ele vai pegar o feeling muito mais rápido do que eu. Então, assim, você começar a dar base e ensinar as crianças é muito mais fácil. Sim. Porque eu falo, se você pegar uma bola de futebol e jogar no peito de uma criança aqui no Brasil, ele vai matar no peito e vai, não, é dele. O tahitiano mesmo, começa a remar com 7 anos de idade. Você acha que você vai ter o feeling daquele cara nessa idade? Nunca. É muito difícil. Você pode tentar a se aproximar, assimilar um pouco a remada deste vídeo, tentar encaixar um pouco mais o corpo ali, a postura e tal, mas, cara, você ter o feeling que os caras têm, isso daí só se você for pra lá. Tem uma Vou questão nascer lá de novo. E assim, Tem uma você questão pode ir lá agora e ter uma percepção, como a gente falou. Você pode ter uma percepção, você voltar lá depois você vai ter outra, porque é o feeling da canoa é muito diferente. A gente tava falando na Mas padaria. você acha que isso Cara, eu acho que tem a uma questão canoa. do mar também, do tipo de mar, Não, de não. tipo de... Rapaz, se você botar os caras acho vindo que de uma madeira que eles remam mais que a gente. Eu acho que É, né, cara? Cara, é questão também é outro planeta. do ambiente, a convivência ali, de estar vivenciando numa ilha também, o ambiente toda hora tá remando, então é muita canoa envolvida ali no ambiente, então, tipo assim, eles passam um dia, às vezes, com muito contato. Uma criança nova, neuroplasticidade ali lá em cima, você pode passar tudo que você quiser, que eles vão aprender. Então, uma pessoa mais velha, né, passou dos 30 anos Mas ali, por quê? Por cara, causa da canoa? na verdade, por vários momentos de prática. Então, a sua cabeça acaba gravando aquele movimento, então consolidando aquela memória e daqui a pouco você vai estar executando aquilo de forma muito E mais. você vê assim também, Murilo? Eu vejo.
Tive experiência de ver isso de perto aqui, né? Não precisei nem. Mas hoje você acha que a gente consegue mudar alguma coisa na nossa remada? Ah, com certeza. Cara, depois de velho, O que eles falaram tá muito certo, porque depois você tem o vício da remada. Você já rema de um jeito, você pode até fazer, vamos mudar esse movimento. Na hora que o bicho pega mesmo, mas na sua cabeça, só complementando, às vezes o contato com a remada que você tem é só às 5 da manhã, cara. Às vezes você interrompeu até seu sono ali pra começar a remar, você voltou já preocupado com outras coisas, você Às esqueceu. vezes dormiu mal. Aí você esqueceu do detalhe da mão que o cara te falou, Mas que é assim, importante. o que a Aí gente no outro tá- dia ele vai falar de O novo, que a gente tá aí você falando fala, aqui é de adaptação de movimento. Só que acontece, não quer dizer que você, que é mais velho, da canoa e tal, que não vai aprender. Lógico que vai. Você tem que ter mente aberta, tem que querer melhorar e, cara, e tá disposto a ouvir. O que acontece? O que o nosso time deu certo no Marina lá? Irmão, Robert é nosso líder e a gente segue ele. Então, o que ele falar, a gente vai fazer. ele adaptou uma remada, É, a remada é essa, logicamente. pronto. Assim, eu acho que eu sou o cara mais chato. Eu acho que ele fica muito puto comigo, ele já falou. É mesmo? Cara, porque ele fala comigo e eu questiono demais. Mas não é porque eu quero questionar o que ele tá falando, mas é que eu quero entender o porquê que eu tô saindo daqui pra ir pra ali. É a sua zona de conforto, né? Então, assim, cara, você não tá alongando a remada. Cara, mas tô. Assim, mas me fala como que eu vou chegar naquele ponto lá. Então, assim, eu quero aguçar até ele a explicar melhor o que ele tá querendo passar pra gente. Porque foi igual uma pergunta que eu fiz no treino que a gente fez lá antes do Brasileiro, na sexta-feira, né? E aí eu costumo perguntar, mas não é pra mim. É pra aguçar uma curiosidade no restante do time. Então eu falo assim, cara, o que é o armar que você quer mais? Tipo, pra mim eu tô armando, eu tô parando lá na frente, tô armando, mas quero mais, tá? Mas você quer mais? Então vamos fazer mais. Mas tipo assim, como fazer mais? Eu quero entender o porquê, entende? Então assim, por que eu tenho que finalizar um pouco mais com pressão? Porque a canoa tem um deslize, ela tem um tempo dela deslizar. Então se a gente fica o tempo todo no giro alto, você só tá carregando a canoa, ela não tá te carregando no momento, você não tá explorando na embarcação. Então, o time de você dar um pushzinho a mais, você tá descansando, você tá deixando a canoa de carregar. Então, a gente aprendeu a remar afobado aqui no Brasil, eu falo assim, no começo. Então, a gente... O cardio que importa. Meu irmão, pra gente fazer o que a gente tá fazendo hoje, cara, no começo ali, aí sofreu nos treinos, porque... Uma remada mais tranquila, mais apoiada, mais a gente tem que aprender a ter paciência de aprender e falar assim, cara, se eu tenho que fazer uma abertura maior aqui, isso é um exercício. Não quer dizer que você vai fazer isso no campeonato. Você vai ter que retornar mais rápido. Então, entender a diferença de exercício e diferença de você executar depois com um outro estilo. Mas a dinâmica vai ser praticamente a mesma, mas chega em campeonato você não vai conseguir fazer abertura longa, dá tempo de respirar e tal. Nossa, eu odeio essas remadas. Cara, Faltar. assim que a gente fala, o que a gente menos gosta é o cara, mas às vezes A gente precisa. faz muito isso lá também. Eu tava falando aquela hora, eu não sei se eu confundi, mas eu falei que eu tinha experiência de perto, porque a gente teve a oportunidade de fazer o desafio da ilha, que trouxe os taitianos para cá. E eu e Lélio tivemos uma primeira noção da diferença que era. Só que nós estamos falando de 2017, né? Então a diferença de 2017 para agora 2025 era muito maior. A gente viu os caras, a gente acha, você fica zoando o Lélio fortinho e tal, os caras não tem nada com isso desse. Nada, você viu? Não é nada. E os caras eram gordinhos. O Kevin, né, cara? O Então, Kevin. mas os caras chegaram na humildade, total humilde, né? E na remada, você não entende o que está acontecendo de início, né, Lério? Ele soube na canoa, a canoa sempre no clube tem a mais pesada, eles não querem a mais pesada. Aí eles foram, depois todo mundo queria pegar a canoa deles, porque no dia da prova, rapaz, eles simplesmente chegaram 15 minutos antes da Open cara, do clube. Isso porque... E quando eles chegaram, eu nunca vi. Eu acho que 15 Lélio nunca viu, não. Mas Nunca eles fizeram, Bombril. Eles chegaram correndo. Eles chegaram correndo. Eles chegaram, tipo assim, quem viu do barco de apoio falou assim, quando ele estava em Camburi, a chegada era em Camburi, só que a prova era 38 quilômetros. Eles tinham que ir lá no Pirulito, depois de volta a ilha, ir no Pirulito e voltar.
E quando chegava do Pirulito voltando ali perto antes da ponte, bem antes, ali perto da Ilha dos Cachorros, ali, Iemanjá ali. aí eles falaram assim, agora vamos. E ali eles aceleraram. Cara, mais uma coisa que eles fizeram, eles venderam todos os remos deles. Mas aí é a segunda parte. Aí eles aceleraram quando eles chegaram, que eu tô contando aquela chegada deles. Eu não sei se você viu. Parecia que tinha mais 10 quilômetros. Rapaz, eles chegaram remando de um lado só e subiram a canoa na areia inteira. Andaram um tempo na areia, então velocidade. Isso, cara. Que legal. Rapaz, mas Eu tinha uma experiência legal. Mas uma coisa que eles fizeram. E aí depois do remo. Eles chegaram aqui com o remo da Marerê, o remo que eu gostei pra caramba. Eles venderam todos os remos deles, então eles ficaram sem remo pra remar no campeonato. Então eles tiveram que pegar remo emprestado, irmão. Então você vai ver que um cara tava com um remo que eu toquinho, outro tava... Então eles não remaram com o remo deles, eles não fizeram a melhor performance também, porque os remos deles estavam trocados. Então, você viu o cara do banco 4 remando com o remil. Muito diferente, era. E mesmo assim, os caras têm o feeling da parada. Com certeza. É o que ele falou, entendeu? Do que eles falaram aqui. Eles estão acostumados desde de guri. O treinador, o Billy, ele tinha um filho dele que era pequenininho na época. A gente sempre está acompanhando no Instagram. Você pode acompanhar ele que você vai ver. Ele botou o filho dele remando de V1, de V1, de V1. Hoje o menininho tá remando muito. E ele sempre na lancha acompanhando, é bem bacana, entendeu? Aproveitando essa oportunidade aí para vocês três, né, que remam em todas, tanto do individual como no coletivo. Vocês têm preferência? De quê? De ou individual ou coletivo? Remar no AC6 ou B6 ou com... Cara, não, só... Pode falar. Eu gosto mais da OC6, eu gosto de trabalhar... Prefere o coletivo? Eu gosto do desafio de estar com outro ali, tipo, eu vou remar por ele porque, pô, sei que ele é um cara foda, sei que ele tá se dedicando pra caramba, então eu gosto dessa questão de ajudar o outro e de ser ajudado ali naquela parada de puxar, de ajudar o outro, né? Individual, eu tô aprendendo a gostar agora, assim, de verdade, porque você começa a aprender a se desafiar, porque a V1, que eu já falei até da outra vez, né? Ela te ensina muito. Porque tem dia que você fala, pô, tô remando pra caramba. Aí você pega um tipo de massa e fala, cara, sei nada. A canoa me dominou. Então, assim, ela te desafia o tempo inteiro, cara. Você não fica na zona de conforto. Então, é igual, fui fazer um treino hoje, aí fiz 10,5 de média. Foi no contra, voltei no downwind. Sim, não tava um mar de downwind bonitão e tal, mas, cara, você começa a ter o feeling da V1. V1 mesmo. Aí você fala, aqui eu vou tentar levar um pouco mais dessa tranquilidade, de entender um pouco a dinâmica para vocês. Mas... Você consegue aplicar, fazer essa transferência do V1 para... Sim, eu acho que você tem mais a questão da sensibilidade, como que você desloca a canoa. Então você não faz de qualquer jeito. Na OC6, quem não tem o costume de remar individual, chega lá e fala, remei pra caramba. Você tá sendo carregado às vezes. Os clubes, eles balizam assim, às vezes, para formar a equipe, eles fazem tomada de tempo com V1 e OC1, entendeu? A Vitória faz muito isso. Para ele ver realmente assim, quem é quem, né? É igual você vai... Mas aí tem um problema. Você vai mostrar que não tá acostumado a remar, né? A gente cortando um pouco, Léo. Uma pessoa que não tá acostumada a remar na individual, tá? Porque não é simplesmente você chegar, montar lá e você achar que vai remar, que não vai. Sim, não, mas... Teve até esses dias lá da Vitória isso, né? Eles colocaram o pessoal para fazer uma tomada de tempo, né? E muita gente ali não tinha o domínio. Mas criou aquela ânsia, eu quero aprender. Mas agora... É que todos eles assim estão falando agora estão começando a treinar, exatamente. Isso, porque é fundamental, né? Mas você tem a preferência? Não, eu não... Prefere o coletivo? O OC6 também. A minha remada é mais, eu falo, recreativa, eu vou lá, remo, apesar de não... Eu vi você remando V1. Não, eu já remei V1, Adão dos primeiros, né? Quando eu remava V1, ninguém remava. Na verdade, mas eu não levei à frente nada, não. Tem uma foto aí que eu mandei para você, que eu tô na OC1 também, mas eu gosto da resenha, eu gosto da turma, eu gosto de remar com a galera, entendeu? Hoje a gente fez um treino bacana, tem tudo a ver com o que vocês falaram, Carlão fez o treino, quase uma parada na saída. É a remada onde você alonga, joga lá na frente, dá aquele punchzinho e deixa a canoa andar, e depois vai de novo. Aí ele falou, acredita no processo. Achei legal isso aí, porque quando ele fez o outro treino, a gente estava na canoa dele, a gente viu
que os outros tudo hip, e a gente chegava deles só nessa batida, a gente ia chegando, é bacana isso, Mas né? pelo Renan Você vê, tinha assim mesmo, né? entendeu? E Então, você acha também, você, qual a sua preferência aí, V1 ou coletivo? Cara, eu gosto bastante da V1 ali. Cara, eu Porque essa é não de V1, né? Eu gosto muito da V1 ali. Só é Mas, cara, eu gosto muito de coletivo ali também, porque o coletivo é o rolê de todo mundo ali. Onde tá os meninos ali, a construção é junto, todo mundo cresce junto ali. Mas a V1 pra mim é a clássica. Tipo assim, se você consegue deslocar uma canoa, a V1, né? Seu próprio peso ali sobre a água, conseguir fazer. Não é Essa questão só de deslocar a V1, né? A V1 tem toda uma vida própria também, né? Mas, cara, pra gente que já rema de V1, pra gente é natural. Se ela estiver saindo de lá, rema do outro lado e a vida segue assim. Eu comecei a remar de V1 até pela necessidade financeira. Eu não tinha condição de comprar a OC1. Aí eu falei, velho, vai ser V1 mesmo. E eu já tava fazendo Tem lente. diferença assim entre empresas usam, né? Tinha, né, na época, né? Aí eu falei, vou de V1 mesmo. Aí foi quando rolou. Mas eu acho muito mais dinâmico. Eu que fiz a V1. A V1 foi muito mais bonita. Você tá fabricando canoa agora? Ele tava trabalhando na Ovilha. Eu que construí a V1 dele. Ah, você tá no vídeo lá? Aham. Aí, tipo, eu acho muito mais dinâmica a V1, eu acho ela montada até mais bonita. Às vezes eu brinco, eu falo, cara, como é que vocês não acham a canoa montada dessa bonita? Eu acho que ele deu uma caprichada mais na sua, então. Nada? Rapaz, gente, Chama menino, eu vou lá, deixou minha canoa até pesada ainda. Depois eu brinco com ela, falo, cara, você montou minha canoa ele na ficava indo moral. todo dia lá, Zível. Todo E dia. eu nunca tinha remado de V1, até uma história interessante. Quando minha canoa chegou foi numa sexta. No sábado a galera já ia fazer uma ida nos pacotes, eu nunca tinha ido. você foi logo de... Aí quem chegou pra mim foi Bob. Bob falou bem assim, rapaz, seu canal chegou hoje, você vai no pacote, você é maluco? Eu falei, qual o problema? E, mas eu já fazia leme. E fui no pacote de boa e voltei. É legal. Cara, e uma coisa Então, tipo assim, quando eu conto isso, a galera fala bem assim, não, você tá de sacanagem, né? Pô, já tinha ido. Ale, teve uma vez que eu fui treinar com o Pedrinho do Maui, né? Ele me chamou, tava ali, ia treinar. Ele falou, vambora comigo, vambora. Aí eu tava começando na V1. Aí o treino era entrar ali em Iemanjá e ir pro canal, né? Cara, eu não conseguia entrar no canal com a V1. A V1 só ia pra direita. Porque acontece? Se você vai fazer uma virada, você espera demais, depois você perde a linha dela. E como é que o certo? Cara, Claro de remar, não, escuta. Eu remava ré, eu remava pro lado, eu fazia tudo que podia. Falei, quer saber? Cansei. Pulei na água, fui lá na rabeta da canoa. Fala sério. Juro. Cara, direcionei ela pro negócio, subi na canoa, saí remando. Aí depois o Pedrinho, você tava onde? Falei, contei uma desculpa. Falei, tava fazendo, sei lá, outra dele, porque que eu falei? Cara, mas olha só, quem rema de V1 faz parte do processo passar perrengue, cara. Não, pô, eu Faz parte, nem cara, falo isso disso, é eu bonito. quero- Perrengue, mas o perrengue é bom pra você contar e não fazer mais. Do Elinho. Eu acho que faz parte. Uma Mas vez hoje, como é que você faria isso? Como é que você não... Hoje é mais tranquilo, né? hoje É que nem o Marlon falou, cara, é natural. Tipo assim, você vê que a canoa tá saindo, você tem que trocar. Já. tipo, aumenta a sua sensibilidade, porque a gente já conhece ali, a gente sabe, a gente sente que o vento já tá batendo na polpa da canoa, então a gente já tá já se imaginando entrando ali no canal e vai rolar ali. Rema um pouco mais na diagonal, rema do outro lado, tipo, Cara, às vezes quando eu vou dar aula pra aluno de individual, o cara fala, velho, eu vou te ensinar o beabá aqui, depois você tem que aprender, tem que tirar, é igual eu falo, é o seu jeito. sai da bicicleta de rodinha, meu irmão, e vai se desafiar, porque só assim. Fácil não, cara. Pra quem tá começando, é uma coisa mais... Eu acho que a galera também Ela é muito constrói um medo, assim, da V1. Não deve ter Que um... às vezes eu fico vendo e falo, gente, da onde você tirou? Não, mas pra você já é muito comum, né, cara? Como você falou mesmo, faz parte de você, mas é um processo difícil, o equilíbrio é difícil. Cara, Para quem tá acostumado só com as coletivas, né, outra pegada. Mas eu queria até, gente, nós estamos tendo um problema de time aí que, como sempre, o programa como é muito bom, né? A gente, o podcast vai embora, né? E a gente gostaria de sempre demais, ainda mais com vocês, né? Mas eu queria que você falasse um pouco, vocês, na verdade, vou fazer um pouco, né, uma colocação, mas antes de mais nada, eu queria falar até do lado profissional de vocês, né? E chegando no meu amigo aqui, falar do seu trabalho em si, o que você quer deixar de mensagem aí pra gente? Aliado ao esporte, eu trabalho com evento, né? Então o evento ele pode ir para ele tem várias vertentes. Eu faço evento corporativo tanto dentro
de um espaço fechado, com buffet e tal, também faço para ações promocionais, sempre estou na praia e tal. E minha experiência com a canoa foi o que eu falei já para você, né? Do evento do Desafio da Ilha, né? Que a gente fez com os taitianos aí. Foi bem bacana. E só que eu não tenho nada em vista para fazer assim, não. Mas como eu falei, a minha preferência é fazer algum evento que vai envolver canoa, vai envolver. Ó, esse primeiro. Então é essa aí, pô, É. já faz fechar. Mas olha só. Ou então pelo menos você vai lá Não, tocar de DJ lá. mas olha, deixa eu contar para você. Esse desafio, 38 com os taitianos, dentro da arena teve um campeonato de beach tênis, tá? E não tinha beach tênis direito. Aqui tinha uma escola em Zamburi, tá? Aí tinha o endorfinado, que era o que virou atleta Team Wine, e a gente trouxe o campeonato que ele organizou lá dentro, entendeu? Então foi bacana para ver a diferença. E a outra festiva que a gente fez, que eu tentei chamar a galera da canoa, mas eu fui meio boicotado assim, não sei, porque a galera eu acho que não acreditou no meu evento, mas foi um evento bem bacana, que era um circuito onde saíam todos ali do Yacht Clube, tinha uma laboral para aquecimento, você podia ir qualquer esporte a remo, stand-up, caiaque, canoa individual, coletiva. A única canoa coletiva que foi a do Jardim Camburi, da Amarildo, meu amigo Amarildo, que partiu e ele deu a força lá pra gente, e os únicos individuais que foram Negrão e Lélio, foram de OC1. Aí legal. saiu todo mundo do iate, entrou olha que bacana, entrou ali na Ponte de Camburi, pegou o mangue, chegamos em Alphaville, pelo canal que tem lá, chegou lá, Tem. tinha um trio elétrico com som, montamos um pub, várias ações culturais, aí o pessoal não acreditou, ligando, vem pra cá, e chegou um monte de carro depois, que eles não estavam acreditando. Caralho, eu achei aquela entrada daquele canalzinho lá. Então, mas tá lá até hoje, inclusive tem uma base lá. Esse é o pessoal de Carapebus, o Emílio, Eu cheguei até o Emílio e o Pedrinho. essa coisa. O Emílio e o Pedrinho, né, tava dando aulas lá. O Emílio lá de Carapebus, Ah, certo. entendeu? Vou ter que descobrir onde é esse canal aí de novo. Ó, nós já vamos descobrir junto. Bala, fala aí, cara, seu projeto massa aí com idosos, né, também, cara. Hoje eu tô dando aula mais de personal, né? Dou aula pra uma galera idosa aí, uma galera que procura autonomia, procura aí longevidade, né? Trabalho numa clínica de bem-estar, que é o antigo asilo, que agora como é que é? Clínica de longa permanência, né? Que eles falam. Mas eles trabalham canoa, né? Não, Canoa, lá é só treino de personal. Acredito que fica até difícil botar canoa. É perto do canal de Vitória ali, fica difícil botar uma canoa para dar uma volta, para ter essa prática, esse contato com a água. Vai que tem que botar colete, toda a questão de segurança ali, tem que ter liberação da família, né? Mas hoje o trabalho com canoa é só treino mesmo, numa rina ali, focado, treino, musculação. Comecei até a nadar mesmo para aumentar essa propriocepção, aumentar essa sensibilidade ali no mar. E treino de personal mesmo, só isso mesmo, com essa galera de emagrecimento, mudança de comportamento, entendeu? Essa mais focado nisso hoje em dia. E Lélio, você, cara, você passou por um baque, né, cara, esse final de ano, né, com a beca do seu Dênio, o Grande Baiano, tá, e isso de alguma forma influenciou você, assim, nesse processo competitivo e na sua vida de remada, como é que foi? Cara, quando eu perdi meu pai, assim, eu nunca imaginava que eu era tão forte, assim. Lógico, já passei por muita coisa, cara, acho que não. Desde pequeno, a perda da minha mãe também, mas meu pai agora é mais recente. Então, assim, eu coloquei na cabeça, eu falei, cara, eu vou correr essa prova aqui por ele. Então eu falei, eu vou correr por ele e tal, e aquilo ali, falei, cara, eu e meu pai, nossa família, na verdade, lá a gente nunca foi de falar que ama e abraçar. Então, assim, eu tive uma proximidade, sempre fui muito próximo, assim, do meu pai, mas a gente teve uma proximidade nesses últimos tempos, né, de ver meu pai chorando, cara, que eu nunca vi meu pai chorando. Então, assim, dele sentir o amor que os filhos dele tinham com ele, assim, eu acho que
que foi muito bacana essa questão dele sentir aquela presença dos filhos, dele saber que ele podia contar com a gente, que ele brinca muito com a gente, que ele fala assim, a frase dele é tudo bandido, moço, ele fala. Então todo mundo que ele encontra fala que é bandido. Então assim, ele falava muito que eu tinha abandonado, que a gente abandonava ele, né? Que tinha abandonado ele, mas porque assim, ele sempre teve aquela coisa de você tem que trabalhar na lavoura. Então, quando a gente não ia pra Ele é escola, produtor rural, né? quando a gente não ia pra escola, ele ficava feliz que a gente trabalhava com ele na roça. Então, assim, Que coisa. o que ele falava muito pra gente? Escola não dá futuro. Então, assim, então a gente acabou ficando com pequeno, né? Aquela questão então, assim, o que acontece? Que eu falo, tô falando, puxando um pouquinho, porque em 2014, antes de eu conhecer o Bombril, a gente foi, eu e meus 4 irmãos, a gente foi morar no orfanato, né? No abrigo. Tá. Foi daí que eu tive os primeiros contatos com ele. Deus, não. Então assim, foi aonde que eu aprendi muita coisa nesse abrigo lá, assim, né? Então, por isso que eu falo, desde pequeno eu sempre acordei muito cedo. Então, quando eu vim morar ali tipo uma fazenda, cara. Então, assim, fala, o que você gosta de fazer? Fala, gosto de cuidar de animais. Aí o cara me botou lá pra cuidar dos bichos, então eu acordava 4 horas da manhã pra poder dar ração, trocar água dos bichos, alimentar ele, lavar. Aí eu cuidava mais das aves exóticas, né? E aí, então eu tenho muito essa rotina. E o que acontece? Meu pai, quando ele faleceu, eu busquei muito essa raiz de falar, assim, família é muito importante, né, cara? Mas às vezes você saber que seu pai te ama, mas ele não sabia expressar muito aquilo dali, então foi uma perda muito grande, né? Aí, assim, no velório dele, lá, minha família, eu acabei tomando a frente para falar tudo, né? Assim, tomei a posição de filho, como se eu fosse o mais velho ali, né? De fazer as orações, de falar por eles, de fazer tudo assim. Então, eu fiquei muito maduro com isso, assim, também. A perda do meu pai me trouxe essa maturidade que eu achava que eu não tinha tanto. Então, foi um baque, mas ao mesmo tempo, quando eu vi ele na situação que ele estava de ficar meio. Meu pai não é de ficar quieto, ele tava ficando quieto demais. Então eu falei, cara, eu tava fazendo oração para que se ele tivesse que partir, que fosse rápido, né? Rápido. Pra não sofrer. É. Então é isso. Uma perda importante, mas que nos fortaleceu muito a família também mesmo. Sim, sim. Eu vi, a gente acompanhou, a gente que te acompanha nas redes sociais, a gente sabe que isso mexeu muito com você, né? Mas de alguma forma, né, você teve um aprendizado muito grande, né, em relação ao pai que você é, cara. Eu sou muito seu fã, né, nesse sentido, né? A forma que você lida, cuida da sua filha, você se dedica muito, você é um cara que tá ali no dia a dia, né? Eu acho que de tudo na vida, né? A gente aprende muita coisa, né? E muitas vezes as coisas vêm não da forma que a gente gostaria, ou porque não tem, como você colocou, a expressão, né? Mas a gente sabe que é amado, né? Aham. E isso é uma coisa. Antigamente não tinha as redes sociais para Rapaz, mostrar uma os coisa que eu detalhes. falei até no dia do enterro do meu pai foi que eu falei assim, né? Ele não era de falar que amava e abraçar, mas o que era o carinho dele? Se você chegasse lá, ele falava pra você, assim, você quer uma mandioca, quer uma laranja e tal, ele sempre te oferecia algo, sabe? Uhum. É, Servia, né? então, o carinho que ele tinha era esse. Então, a gente aprende, cara, que o simples fato de você falar ou dar alguma coisa, então você já sabe que é uma forma de demonstrar carinho e amor ali. Com certeza. Então, o que eu aprendi muito com a minha filha, cara, é que ela é muito espontânea, assim, né? E aí, eu tava assim, outro dia, tava mexendo no telefone, aí ela pegou e falou assim, pai, chega, tipo, dá atenção pra mim. Então eu falei, caraca, então a criança te ensina tanta coisa. Sim. E De, aquela ali ensina, né, cara? cara, e assim, eu sou, assim, quem olha pra mim assim, eu sou um cara estressado. Assim, eu sou estressado, não de desrespeitar ou algo do tipo de tratar mal a pessoa, mas eu sou estressado no dia a dia, né? Então, o que me pegou assim, um dia ela tava brincando assim, e aí eu fui meio que briguei com ela, porque eu não tava dando atenção pra ela, ela só queria minha atenção. Aí ela, pai, eu só quero brincar com você. Tipo assim, a fala foi, cara, olha o que uma criança tá passando pra você, adulto, com 28 anos na cara. Ela, tipo, cara,
Olha pra mim que eu tô aqui, saca? Um garoto também ainda, 28 anos, né? E tanta história, né? Coisa muito legal isso, sua filhada. Que queria se colocar como padrinho, porque, cara, acho que eu vou até falar aqui, acho que eu ia mandar uma foto no Instagram que eu postei com ele, que eu acho que eu sou muito grato por ele ter me apresentado a canoa. Desde a primeira vez que eu vim pra Vitória, acho que foi na primeira semana agora que a gente foi fazer uma viagem pro Rio de Janeiro. Meu irmão, esse cara chutava meu pé no aeroporto, brincava comigo, porque eu fui muito tímido, né? Então, ele brincava, chutava. Então, foi dali que eu comecei a me soltar um pouquinho. Aí ele me levou pra canoa também, me apresentou. Então, se eu não tivesse conhecido a canoa, provavelmente hoje eu tava trabalhando em alguma lavoura no interior. Com certeza. Morando com meu irmão lá, trabalhando na lavoura, plantando tomate, pimentão, igual meu irmão faz. Estaria trabalhando junto com o nosso amigo Samuca, né, na lavoura lá hoje. Samuca trabalhando na lavoura e é dono da lavoura. E só que ele é dono da lavoura, é verdade, é o cara. Né? Mas o bichinho tá trabalhando muito lá também, né, cara? O cara é guerreiro em tudo que faz. Gente, ó, só agradecer vocês, tá? A oportunidade de estar aqui. É uma pena mesmo, cara, que tem tanta coisa pra gente perguntar, pra conversar, né? Não vai faltar oportunidade da gente fazer mais essa resenha, né? Hoje eu tivemos a Rafa Cisne pela segunda vez aqui também, no programa que é novo ainda, né? Então acho que sempre tem espaço pra gente, né? Pra gente estar conversando mais, falando, trocando essas resenhas boas. Vocês têm muita história, né, para contar, né? E com certeza a gente vai ter essa oportunidade lá na frente, né? Cara, obrigado mesmo, né, pela oportunidade, né? E eu queria que vocês deixassem assim esse espaço livre aí para vocês finalizarem ali. Cara, eu queria só Deixar agradecimento aos seus agradecer, patrocinadores, tudo que vocês agradecer a quiserem. você, parabenizar pelo podcast, que a gente Obrigado, precisa de uma coisa que mostre um pouco mais a canoa, né? Como que funciona de fato. É, eu acho que a gente divulgar um pouco mais esse trabalho aqui do podcast também, das pessoas que apoiam, porque a canoa, querendo ou não, ela é um esporte pouco divulgado. Então, a gente acaba trabalhando muito no dia a dia, a gente percebe, né? Que as pessoas às vezes não têm muito contato. É igual muitas vezes algumas pessoas vão falar do Marina hoje, do clube que qual eu trabalho, que fala que a gente é focado na competição. Não, não é, a gente não é focado em competição. Cara, às vezes eu acho que a gente atrai um pouco mais a galera da competição, porque é o Robert e eu tô ali de frente também. Então Trabalha acaba bastante técnica, que né? a gente Então, atrai muito, mas a essa gente, cara, a gente já preocupação. passeia, lazer. Então, assim, cara, tem uma história muito maneira que eu gosto que é de uma menina que foi remar com a gente, que ela tinha perdido o marido, o filho e tal. Então ela foi pra canoa se resgatar o que ela tinha perdido ali. Então, cara, você que quer remar, venha remar. E não é só competição, não é só rixa contra o clube, não. A gente tem um dia a dia ali de passeio, de rotina, de tomar um cafezinho com a galera de Jardim Camburi, que a gente tem a base lá também. E principalmente aqui agradecer a galera que me apoiou, né? A Luísa, que é minha nutricionista, que tá me ajudando bastante, que eu sou um cara muito difícil para comer. Para não comer, né? Eu tenho muita dificuldade de comer. Então, assim, tá me ajudando bastante. Quero Não, mas agradecer peraí, a mas ela. você come muito, né? Ou Muito pouco. Você come Pouco. pouco? Tenho muita dificuldade de comer. É mesmo. A minha alimentação tá melhorando agora, que tô conseguindo fazer uma dieta, seguir que ela tá me passando ali. Da padaria lá também, que eu vou todo dia, que tá me patrocinando também. Varandinha, A gente chama de varandinha. mas delícias do... Delícias do pão lá. Já fui lá uma vez com o Robert. Tem a Visão Express do... Um abraço pro Leandro Gruba, que falou que duvidou que eu ia mandar um abraço pra ele, um abraço Gruba, que sempre me ajudou ali também. O Kobe lá do Wesley, que sempre me apoiou, Sim. peço ele ajuda. Assim, cara, vamos competir. Ele paga a minha inscrição, ele ajuda sempre ali. Porque o Então, Robert já patrocina a Marina, né? Ainda patrocina você. isso, ele me ajuda bastante com as inscrições ali. Nossa, Robert 10. Então é muito legal. A Patrícia também é fisioterapeuta, também tem me atendido, me ajudado Samaral bastante. Fera. Então, agradecer essa galera, porque a canoa já trabalha bastante tempo com isso, então eu tenho pouco apoio. Então, esses patrocínios, na verdade, é uma ajuda, né? Não chega nem a ser aquele patrocínio e tal, mas toda ajuda é bem-vinda aí para a gente continuar trabalhando. Por exemplo, eu não vou pro Campeonato Estadual Individual Brasileiro agora por questão financeira mesmo, porque, pô, foi vibe na Ilha Bela, depois brasileiro Ilha Bela, aí brasileiro e Salvador, Pena essa muito caro. notícia. Então é isso, eu acho que agradecer você por esse podcast, muito bacana esse início que você está tendo aí. Nossa, É isso, gratidão sempre e um abraço para todo mundo que está assistindo aí.
tá bom? Falei muito. Não, falou não. Vai lá, amigão. Boa. Diz aí, Bombril. Rapaz, o que você está fazendo aí, simplesmente você está jogando o esporte para cima, é o que eu tenho para falar. Isso é bem bacana. Eu considero a resenha, os assuntos que a gente conta aqui, o principal incentivador, onde você vai descobrir que a canoa não é só competição, a canoa também é amizade, a canoa recreativa, é surf. Cada caso que contarem aqui vai só engrandecer o esporte e você está aqui como canal de divulgação. Eu estou aqui sem ser competidor, do lado dessas duas feras aqui, e assim como o Remo no Vitória vai lá com outras pessoas, tem a turma das 6 que eu curto muito, que eu remo com eles, meus velhinhos, e eu sou um deles, também que eu curto bastante, entendeu? Mas eu tô aqui mais para contar as histórias que eu contei para esse povo que tá chegando agora, de que tá começando a remar agora, do que foi a canoa. Não, eu não comecei em 2009, mas de 2014 para cá, essa história que a gente conta para contribuir. Não sou atleta igual eles, mas estou aí até hoje. E o que você tá fazendo é muito bacana, cara. Pô, obrigado, Bom? irmão. Obrigado. Vindo de Bom? você, cara, é uma honra. Que isso. Tá? Você é um cara muito querido, você é um cara de muitos amigos. Obrigado. Todo mundo gosta muito de você, você é um cara do bem. Né? E a história aqui que você contou, né, em relação ao Lélio, que eu não sabia dela, não conhecia, né? Só fortifica isso mais, assim, esse pensamento que eu tenho, que a maioria das pessoas que te conhecem Tá vendo? Um talento, cara. é o cara, cara. E você, amigão, faz aí suas Eu só tenho a suas- agradecer aí pro podcast aí, que eu gosto demais, sou suspeita. Quem me conhece sabe que eu gosto demais de podcast. que mais? Mas E divulga esse esporte canoa aí que às vezes a galera, você fica sem assunto, né? O acesso até a língua ali, o francês, às vezes você para de assistir alguma coisa ou deixa de ver alguma coisa por causa de outra linguagem. Mas o podcast aqui tem a resenha, né? Essa resenha que é legal, que fica interessante, fica motivante a estar assistindo aí. E fazer convite aí, você fazer uma resenha com a galera ali da guarderia. O grupo que formou 70% ali na pandemia, quem tava sabe como é que é. Fazer essa resenha, chamar o Fuxico aí. Tá legal, não, cara, eu preciso disso. Fazer uma galera bem aleatória. Tem duas situações Esse interessantes. campeonato que isso aí é massa demais. Pô, Pra legal, dar boas, 2 horas de podcast. Não, cara, tem duas situações, né? Além do podcast aqui, a gente tem um projeto também, né, de estar levando, não sei se vocês já acompanharam lá no canal, né? Nós fizemos o primeiro programa Vá da Ilha, que a gente fez em Cabo Frio, né, onde que o objetivo é sair dessa mesa aqui, né, das entrevistas também, né, e levar um programa onde que a gente possa estar visitando escola, possa estar visitando determinadas competições, né, para estar levando mais ainda o VAR, né, mais ainda as pessoas que estão no meio, né, e uma resenha dessa aí com essa turma aí seria maravilhosa nesse projeto, né, e com certeza nós vamos chegar lá, Vamos. tá? É um processo inicial, né, tudo assim, por enquanto, assim, é muito custoso, vocês sabem, né, o trabalho de produção, tá mais com a estrutura que a gente está fazendo, uma estrutura grande, forte, né, mas para fazer o melhor, levar o melhor para o VAR, o melhor para vocês, A gente precisa disso. né, é isso aí, cara, e é um canal que tá aqui, aberto para vocês, né, para o momento que vocês precisarem, né, seja para, até fica aqui, né, esse, que eu vejo até como um apelo, né, essa colocação do Lélio, um atleta do nível que é, né, ele não é o único, né, nós temos outros atletas também na mesma condição, né, que estava querendo viajar, que tem toda uma condição, né, de estar trazendo medalhas, de estar promovendo sua empresa, né, e muitas vezes não tem, né, a condição de poder ir, cara, por conta desses inúmeros torneios, né, que tem, que são importantes também, e acaba gerando, né, um custo muito grande pela quantidade de torneios que é, e até mesmo, né, porque não depende só do atleta chegar aí, né, tem o equipamento, tem a canoa, né, de alimentação, estadia, é uma série de situações, né, que muitas vezes impede com que a coisa flua de uma forma melhor. Então fica de certa forma aqui meu apelo, né, para os empresários capixaba, né, olharem um pouco mais, né, para a canoa capixaba, né, tem grandes atletas, tem pessoas de ponta, nós temos pessoas que remam, né, com os grandes, como é o caso do Lélio, como hoje teve a Rafa também, que foi também para campeonato mundial, e que remaram, né, contra grandes nomes do mundo, né, o próprio Carlão, né, tem muita gente nesse meio aí, né, o pessoal da Trip e por aí vai, né, que gostaria de ter, né, muitas vezes apoio aí e não tem por conta da falta de investimento,
Mas é isso aí, nós chegamos ao fim do nosso programa, infelizmente, tá? Queria que tivesse pelo menos mais uma horinha aqui, né, com essas feras. Só tenho a agradecer a vocês, meus irmãos, obrigado mesmo, tá? Pela força aí de estar aí Eu mostrando agradeço para pela oportunidade. mostrando para todo mundo aí, cara, um pouco do conhecimento de vocês, né? A gente vai ter muito mais com certeza. E obrigado, gente, ficaram até agora aí. De novo, repito, não esqueçam de se inscrever no canal, vai lá no sininho de notificação. Como o Lélio mesmo falou, que eu vou pegar esse gancho lá e vou fazer uma propaganda, vai ser meu garoto propaganda. Faça o compartilhamento, né? Manda para seus amigos e vamos fazer esse canal acontecer, gente. Ser um canal realmente de referência pro Vaca Capixaba. YouTube pode assistir várias vezes, né? Vai lá assistir várias vezes pra ter várias visualizações. É isso aí, com certeza. Isso é importante, isso é verdade. Repete lá, repete. Show de bola. E é isso aí. Agradecer também, né, cara? Não posso deixar de agradecer meus patrocinadores, né? A Rumo, a Voga, a Hawaii Suite, a Divulga Outdoor, a Kézia Lima, né? Psicoterapeuta, né? Tanta gente, né? Que a gente acaba esquecendo se não tiver uma referência, né? Mas a Capixaba Racing, ao Rodrigo Cardio, ao J3, tá? São inúmeras pessoas aí que estão fazendo isso acontecer. E eu não poderia deixar hoje de agradecer mais ainda ao Vitor, né, da Rumo, que está aqui, né, hoje prestigiando a gente aqui com essas feras, né, e com a sua presença, com o seu apoio, e a Rumo aí, né, que continue sempre nos patrocinando, nos dando toda essa confiança que ela vem trazendo no programa. Né, agradecer também a Asterix, né, que expôs esses grandes, né, produtos aqui, né, de suplementação, que o Léo já tá doido para levar para casa, né? Ele já tá querendo dar uma puxadinha ali no Whey, que tá do lado dele, que são marcas só de primeira. Asterix é uma empresa grande, né, no estado. E agradecer a todos vocês aí, né, por participar disso, a Voga, a Hawaii Suite, né, que são empresas de ponta de renome também nacional, né, que estão dando a sustentação a todos nós aí. E é isso aí, né? Todos nosso meu local, a uma carra surf também, né? Não esqueci, eu acho ninguém não. Tá? Obrigado a todos vocês, gente. A Green ali, ó. A Green eu falei, a Green for you. Tá, obrigado, irmão, valeu. Pode fazer mais aí, faz a mexer aí que vai ser boa. A Ana vai agradecer. É isso aí, gente. Obrigado, tá? Mais uma vez, valeu aí pela força aí de estar acompanhando e ajudando aí no compartilhamento. A resenha foi boa. Foi boa, valeu. Obrigado. Só foi bom por causa de vocês. Claro. Show de bola.